bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, nós aqui outra vez. E hoje a nossa convidada ilustre é uma amiga minha que, nossa, foi... quando a gente se conheceu, foi uma conexão imediata, paixão à primeira vista. A minha amiga Lívia. Oi, gente. Eu sou a Lívia, tenho 42 anos, sou mãe de 2 filhos, um de 26 e um de 22 anos, e sou amiga dessa maravilhosa. Uau! Então, gente, olha esse, um filho de quantos anos? 26. Misericórdia, gente, 26 anos, olha isso, né? Nem parece. Parece que tem... Bom, chamei você aqui, Lívia, para você compartilhar, porque como você falou, né? Nós não somos pessoas que estavam o tempo todo junto, mas a gente sempre acompanhou as histórias uma da outra, né? E a gente, quando se vê, é uma conexão surreal. E eu sei um pouco, né? Um pouquinho da sua história de transformação, de resiliência, né? De uma busca implacável de superação. Então, assim, eu queria muito que você pudesse compartilhar com a gente quem é a Lívia, como que surgiu essa Lívia de hoje, né? Porque para ele ter 28 anos, você falou? 26. 26 anos, você foi mãe com quantos anos? Com 15. Com 15 anos. Com 15 anos. E me conta um pouco, Lívia, conta pra gente, porque eu acredito muito que histórias transformam vidas. Então aqui o slogan do podcast é transformando para transformar. Essa transformação que você buscou e que você tem atingido e tem buscado cada vez mais, eu acredito 100% numa inspiração que vai inspirar outras pessoas, outras mulheres a não desistirem e a superarem todos os obstáculos, porque problemas todos nós temos, mas o que difere é como a gente se posiciona e o que a gente busca para a nossa vida. Então eu queria que você pudesse compartilhar de uma dessas histórias que você teve de superação para os nossos ouvintes. Tá, Paulo. Eu vou começar um pouquinho antes da gente se conhecer. Você me conheceu, eu acho que, assim, num dos... Não vou dizer o pior momento da minha vida, mas é um momento que eu tava bem desconecta do mundo, sabe? Eu tava inventando um mundo pra mim, eu achava que aquilo era legal, era bacana, então eu tava vivendo um momento muito ruim, mas que eu achava que era o momento mais maravilhoso da minha vida. Eu acho que você estava desconectada de si mesma, né? De mim mesmo, isso. E eu tava divorciada, né? Tava separada. E estava querendo fazer tudo aquilo, estava buscando uma liberdade, né, em coisas que não estavam fazendo bem para mim. Então, por mais que eu achava que eu estava sendo feliz, no fundo eu não estava feliz. E eu não me encontrava. E não me sentia amada, não conseguia amar, por mais que eu estava com pessoas, mas eu não tinha essa conexão. Eu acho que nem você falou, uma conexão comigo mesmo, não com as outras pessoas. E assim, antes desse período eu me casei, eu conheci meu marido, eu tinha 12 anos. Então a gente começou a namorar, eu era muito novinha. Uma criança, Uma né? criança. E a minha infância foi uma infância um pouquinho complicada, por mais que eu tenha uma família maravilhosa, pais excepcionais, sempre foram. Meu pai sofreu muito para nos criar, né, no início, trabalhava muito. Então, foi uma infância com uma família maravilhosa, mas eu em si, eu sofri muito na minha infância, coisas que ninguém soube, só eu sabia. Porque eu tive tentativa de abuso. Então, com muito novinha, essa questão da sexualidade, parecia que os homens já olhavam para mim, não me enxergavam como criança. Então, eu não sei se foi isso que me levou um pouco a namorar tão cedo, sabe? Eu sentia necessidade, eu não conseguia viver a minha infância como uma criança. Parece que eu amadureci muito cedo e com 12 anos eu comecei a namorar. E com 14 anos eu engravidei. Mas assim, era um namoro que fala assim, ai, não, é namorico de criança. Não, a gente com 13 anos ele me pediu em noivado, comprou uma aliança de noivado. Então, parecia que eu queria fugir da minha infância, sabe? Quantos anos ele tinha? 15. Você tinha 14 e ele 15? Nessa época 13 e 15. Eu engravidei com 14, ele tinha 16. Meu Deus. Então, na verdade, olha só, gente, você está vendo como que é as histórias, né? Porque eu realmente
Quando eu conheci a Lívia, eu acho que é o que ela falou mesmo, nós éramos desconectados de nós mesmos, porque eu era solteira, não tinha filhos, né? E quando a gente se conheceu, a gente namorava, né? Eu namorava e ela foi acabar namorando, né? Sei lá, teve um rolo com um conhecido do meu ex-namorado, que depois virou marido. E a gente estava totalmente desconectado de nós mesmos, porque eu estava num momento muito rebelde também, de perdida dentro de mim mesmo. E foi assim que a gente se conheceu. Ela perdida, eu perdido. Então aqui, gente, vocês conhecem gente importante também no Vale da Perdição. Eu conheci ela, olha só. E Deus é tão maravilhoso que resgatou as duas. Glória a Deus, exatamente. E é muito engraçado, porque aí houve essa conexão. Quando eu olhei para ela, eu acho que no fundo, Lívia, como a gente estava passando pelo mesmo processo de perdida, a gente estava perdida de nós mesmos. E eu não sabia dessa história, porque a gente acho que nunca conversou sobre isso. E quando você teve, como que foi? Eu gostaria que você falasse se não foi incômodo para você. Como que foi como que você descobriu com 12 anos que você teve esses princípios de abuso? Como que foi isso para você? E qual foi o sentido do abuso para você, tão criança? Na verdade, é algo assim que eu não gosto muito de lembrar, porque tá certo, hoje não me machuca mais. Mas eu não gosto de lembrar de outras pessoas ouvirem. Por exemplo, a minha família ouvir. Eu não gosto porque isso pode causar algo, Sim. Por exemplo, nos meus pais. Mas foi o meu bisavô. Eu era muito novinha. E toda vez que ele me via, só que ele não morava perto, ele morava em Jundiaí. E toda vez que ele me via, ele tentava me abraçar, mas de uma maneira diferente. E eu corria dele, eu não podia ver ele, que eu corria, sabe? Então toda vez ele tentava me abraçar, mas com aquele abraço malicioso. E isso me causava muito mal, porque eu falava, pô, mas é meu bisavô, eu quase nunca vejo. Mas aí eu não, como ele morava longe, aí eu praticamente não tive mais contato. E você nem comentava justamente porque já morava longe, não tinha essa necessidade de você magoar as pessoas que você ama tanto. Não por mim, mas para não magoar outras pessoas, né? Para não magoar a minha família. A gente fala sobre isso porque assim, a gente estava até conversando com a Fabi também a questão disso. Às vezes a gente passa por uns processos de abuso que a gente acha que não é abuso, mas é. Né? E outra coisa, é muito engraçado porque a pessoa que está sendo abusada é a que fica mais constrangida. Se sente tão mal, quando na verdade ela não é culpada. Ou você acha que, será que isso é normal? Não sei, porque você é criança, você fala, e ainda mais assim, minha família sempre foi maravilhosa, meus pais são maravilhosos, mas a gente sempre teve uma retração assim do falar, sabe? Sim. Então a gente não é aquela família totalmente aberta, que fala sobre tudo, porque nós temos essa característica, a gente tem um pouco de vergonha nesses assuntos e tal. Então, o que eu falo, isso é muito importante a gente ter essa abertura com os filhos, gente, porque se não fala, a gente fica meio perdido. Sim. Se não tem ninguém para orientar, para falar, então essa orientação é fundamental na vida de uma criança. Porque aí a gente começa a sexualização, e as pessoas falam, nossa, mas como que uma criança de 12 anos começa na sexualização? O mundo parece que vai te levando, e hoje em dia a gente está vendo muito isso, né? Parece que o mundo vai levando as crianças, é normal, a música é normal, me olharem desse jeito é normal, aí você já vê uma mocinha, uma menina, uma criança de 12 anos com um shortinho curto, mas já para chamar atenção mesmo, e quanto mais gente olhar, mais ela fica feliz, então isso é muito ruim, né? E isso causa um estrago na nossa vida que a gente só vai perceber na vida adulta, quando a gente amadurece. Sim. E aí, a partir desse princípio, você conheceu o Beto. Beto é o esposo dela. Isso. E aí nós nos conhecemos com 12 anos, com 13 ele me pediu em noivado, olha que doideira, né? E aí minha mãe tinha até vergonha, ela falava assim, não, eles não são noivos não, é aliança de compromisso, você só comprou errada. E aí com 14 anos eu quis engravidar. Então não foi um opção. acidente, foi opção. Você acha que, de repente, o fato de você ter passado por toda essa situação na sua infância, né, desse constrangimento que você sofreu, você acha que o fato de você ter se relacionado muito cedo com o Beto, e o Beto eu já não sei, né, mas eu tô falando em relação a você,
não foi por uma questão também de ter segurança, de saber que você tem uma pessoa ali que ninguém mais vai te tocar, ninguém mais vai se atrever a nada? Exatamente, porque tinha outras pessoas, meu tio também nessa época morava comigo e ele tinha muito cuidado comigo, porque tinha pessoas que, sabe, realmente homens adultos que ficavam me olhando, que ficavam me assediando. Então eu acho que eu me senti segura mesmo. Quando eu conheci o Beto, e o Beto também era um menino, então ele era muito Sim. bonzinho. Eu fui a primeira namorada dele e ele meu primeiro namorado. Então, quando eu encontrei com ele, eu senti segura, exatamente. Então agora ninguém vai me proteger, ninguém mais vai me assediar, ninguém mais vai me olhar, entendeu? Entendi. Mas olha como que é, né? O que retrata na vida da gente é aquilo que a gente passa e muitas vezes a gente não conversa. E é muito engraçado porque você, mesmo hoje, a gente ainda percebe uma rejeição dos pais em aceitar aquilo que a filha, a criança está falando. Olha, porque assim, é um absurdo. Às vezes a criança ela dá o sinal, mas às vezes os pais, eles não estão preparados para encarar aquilo. Aí eles começam a justificar a bobeira. Não é tudo isso não. Eles começam, e na verdade, não é porque eles talvez não acreditem, eu acho que é porque eles não estão preparados, cara, para suportarem isso, sabe? Assim, eu vejo muito isso na minha época, né, na minha geração, mas eu também vejo isso nessa geração de hoje. Né? Ao mesmo tempo, essa liberdade de expressão e de visual, eu posso usar, o corpo é meu, eu faço tudo, porém, não percebe que está expondo o filho a uma situação que talvez nem ele vai saber como sair daquela situação. Exatamente. E gera tudo isso, né? Porque, na verdade, eu quero não é que isso foi o foco para o seu relacionamento, mas foi sim um escape. Isso. Sim. E aí eu engravidei e a gente já queria casar, e no entanto eu quis casar na igreja, tudo bonitinho, ele também quis casar. E como foi quando você falou para os seus pais que você estava grávida? Com 14, porque daí você estava noiva, mas não estava casada. Não. Eles ainda falando que era só um namorico. Isso. Como é que e foi? aí, quando nossa, minha mãe, o mundo da minha mãe desabou, né? Meu pai não, meu pai é uma pessoa assim, meu pai tem uma sensibilidade, sabe, meu pai é meu herói, de verdade. Eu até me emociono falar do meu pai, porque meu pai, minha mãe também, claro, mas eu tenho uma ligação muito grande com meu pai. E desde o início, quando eu fiquei grávida, meu pai falou, não, né? Tá tudo bem. Aconteceu, tá Sim. tudo bem, vamos lá, mas o que vocês querem? Eu falei, eu quero casar. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu quero casar. Aí ele conversou com meu esposo, você quer casar? Vocês são crianças, vocês querem casar? Quero. Meu pai falou, tá, já que vocês querem casar, vamos fazer o seguinte, no início, até o bebê nascer, vocês ficam aqui na minha casa comigo, porque pelo menos a gente está aqui ajudando, né? Sim. E aí depois a gente, né, constrói uma casa e vocês vão realmente morar junto. E assim aconteceu, a gente ficou na casa dos meus pais, até o bebê nascer. Só que assim, meu marido, ele sempre foi uma bênção pra mim, só que quando ele casou, ele já curtia tal, mas quando ele casou, eu acho que ele ainda se sentiu mais... ele não se sentiu preso, ele se sentiu mais livre. Eu estava em casa cuidando do bebê e aí ele começou a sair, né? Ele sempre foi sambista, então ele continuou indo pro samba, ele continuou e eu fui ficando em casa. Então, querendo ou não, foi um outro tipo de abuso que eu sofri. Sim. Porque, por mais que ele nunca me agrediu, nunca, né? Mas existem vários tipos de abuso, Isso. né? Então, aquilo me machucava também. Não que ele saía, eu vou sair mesmo, não. Ele acabava indo, bebia demais, chegava tarde. E só você prefere que vocês moravam na casa dos seus pais? Na casa dos meus pais. E assim, eu nunca gostei de falar nada pros meus pais, você viu? Eu fui falar de algo agora, eu não quis falar para não machucar os meus pais. Então, eu nunca quis levar problema pros meus pais. Eu escolhi. Então, se eu escolhi, eu vou assumir. Sim. Então, muitas vezes eu levava para minha sogra. Sogra, vamos atrás do Beto. Sogra, vamos, né? Eu não sei onde o Beto tá. E nessa época, meu marido se envolveu com droga também. Meu marido começou a usar cocaína. E por diversas vezes, eu escondia dos meus pais. E aí chegou vez assim de meu pai ficar muito bravo, perceber que ele estava bêbado, perceber que ele estava drogado e chegar nele e falar assim, eu sei que tem, eu vou procurar, eu vou achar. De eu chegar sem meu pai perceber, pôr a mão dentro da bermuda do meu marido, tirar
e jogar na privada sem meu pai ver para não causar mais transtorno para ninguém, entendeu? Então eu sempre fui assumindo isso, eu sempre fui assumindo tudo, sabe? E aí chegou uma época e eu continuei estudando, meu pai sempre me apoiou muito, e aí chegou uma época que foi praticamente na época que a gente se conheceu, que eu comecei a estudar ali no Colégio Satélite, e aí eu conheci um pessoal, e aí chamaram para sair, vamos curtir. E aí eu já não estava legal no meu relacionamento, para ele estava tudo ok. Mas para mim eu já estava sofrendo, para mim eu já estava magoada. Para mim meu coração já estava, né? E o amor, querido, não vai acabando, você vai sofrendo né? E aí o amor vai esfriando um pouquinho. E aí eu resolvi me separar. Aí eu pedi a separação, meu esposo sofreu muito. E ele estava, na época, ainda ele estava ainda fazendo, estava pulsando e estava usando ainda. Meu Deus, se afundou mais ainda. Sim. Porque aí eu já estava com amizades, entendeu? Sim. Então eu não sofri tanto porque eu já estava, agora eu quero liberdade. Na verdade, você só colocou algo no lugar para que você não se afetasse tanto, mas estava afetando do mesmo jeito. Engraçado, aí com meu marido eu não bebia. Eu não gostava que meu marido bebesse. Eu não gostava que meu marido usava droga. Eu me afastei do meu marido por conta disso e eu fui para onde? Eu fui começar a fazer as mesmas coisas que ele fazia. Eu entrei na faculdade, eu ia para o barzinho de sexta-feira, eu conheci um pessoal que fumava maconha, que foi nessa época, e eu fui para esse mundo. E do outro lado ele ficava, poxa, mas tudo aquilo que ela não gostava em mim, ela está fazendo pior. Sabe? Então, por isso que eu falo, foi uma fase bem complicada na minha vida. Quanto tempo durou essa fase? 3 anos. 3 anos? 3 anos. Vocês ficaram separados? 3 anos nós ficamos separados. Nessa época, meu marido tentou se matar, meu marido tentou jogar o carro da ribanceira, minha cunhada que estava com ele e conseguiu, né, fazer com que ele não fizesse isso. Então, ele também sofreu muito. Sim. E aí, no meio desse turbilhão todo... E aí, como chama o seu filho mais velho? Hugo. O Hugo, ele já estava com quantos anos? 3 anos. Eu me separei e meu filho tinha 3 anos. Eu fiquei 3 anos casada, aí eu me separei... Ficou 3 anos separado. Isso. E ele meu ficava filho na tua estava com mãe? 3 aninhos. Aí o Beto vivendo a vida dele, você vivendo a sua. Mas o Beto, ele era um pai excepcional. Então, todo final de semana ele pegava o Hugo. Era quase todo final de semana o Hugo estava lá. Por mais que ele saísse, a irmã dele cuidava só naquele momento que ele saía. Sim. Então, ele se apegou muito com o Hugo. E toda a fragilidade dele, ele jogava no Hugo. Porque aí eu ia buscar o Hugo e o Hugo voltava aos prantos, voltava chorando. Ele não queria vir mais comigo, porque o Beto, ele super protegia ele tanto. Sim. Então toda aquela dor que ele sentia, parece que ele passava isso pro Hugo, sabe? Entendi. Eu tô sofrendo por causa da mamãe, eu queria estar com a mamãe. Sim. Sabe? Então isso foi passando muito pro Hugo. E aí no meio de tudo isso, eu vivendo essa vida, não estava com ninguém assim fixo. De repente, o que acontece comigo? Comecei a sentir algumas coisinhas assim, né, estranhas. Falei assim, tava saindo com uma pessoa, mas nada sério. Eu falei, poxa vida, eu acho que eu preciso marcar um ginecologista. Tem algumas coisas aqui que não tá legal, mas eu já tava sem ver a pessoa uns 3 meses. Eu falei, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Aí marquei uns exames ginecológicos, né, e fui fazer o exame. Aí chegou lá, eu fiz o Papa Nicolau, e aí ele foi fazer o ultrassom transvaginal. E aí tava o médico e a enfermeira. Aí o médico falou assim, nossa, parabéns, mamãe, é um menino. Eu falei, mas eu não tô grávida. Ele falou assim, tá sim. Eu falei, claro que eu não tô grávida. Ele falou assim, você está grávida. Olha aqui, a perninha, o bracinho. E ele foi mostrando meu filho já formadinho no ventre. E eu nem sabia que estava grávida. Isso eu já estava com 4 meses de gestação. Só cortando um pouquinho nessa história, porque assim, ó, é uma conexão tão louca, né, que eu tive com a Lívia, que a gente acha que a gente se conheceu nos momentos onde nós estávamos perdidas, e detalhe, estávamos grávidas. Porque eu fui levar o convite de chá de bebê, eu já estava grávida do meu filho mais velho, e eu fui levar o convite de chá de bebê para ela. Mas o Neto, eu já estava quase uns 7 meses, né? Eu fiquei muito barriguda, né? Minha barriga era imensa, né? Eu acho que eu estava com 6, 7 meses. E quando eu cheguei na casa dela, eu chamei ela veio, eu lembro até a roupa, cara, eu tenho foto dela na roupa do meu chá de bebê. Aí eu cheguei lá, abracei ela.
e dei o convite para ela. Na hora que eu abracei ela, eu falei, Lívia, você tá grávida? Ela, tá doida não? Claro que não. Eu falei, que estranho. Mas, gente, eu abracei ela. Eu senti o filho dela. Eu senti, eu tinha certeza que ela estava. A hora que eu abracei ela, até hoje, Lívia, eu não consigo compreender e nem descrever o que eu sentia, como se eu tivesse levado um choque a hora que eu te abracei. E aí eu peguei a abracei, você não tá grávida não? Lívia, não, você tá doida? Eu falei, tem certeza? Ele, claro que tenho, não tô não. Ah, então tá bom, Lívia, tá aqui meu convite e fui embora. Mas eu fui embora com aquilo ali. Falei, cara, ela tá grávida, ela tá grávida. Quando foi, acho que foi um mês depois, ela apareceu no meu chá. Gente, ela tava com barriga. Aí eu falei, Lívia, você tava grávida, né? Aí ela, tô, Val. Falei, tá bem, né? Mas foi muito incrível. Até onde eu não sei explicar aquilo ali. O que aconteceu? É uma conexão mesmo, né? Muito louca. E aí, quando eu saí, quando o médico me falou, eu comecei a chorar. Óbvio. Aí a enfermeira ficou assim, sem saber o que fazer pra mim. Eu chorava Você estava compulsivamente. sozinha? Meu Deus. Eu entrei no trólebus, eu lembro que eu só mandei mensagem pra uma amiga minha. E aí eu chorava, porque eu achava que as pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, ela perdeu alguém, né? Porque não é possível. Eu chorava muito, muito. E aí eu liguei pra pessoa, né, que estava comigo, que eu sabia que era a única pessoa que eu tinha estado. E só que nessa época ele já tinha retomado o relacionamento dele com a noiva dele, que já estavam pensando em casar, ele tinha um relacionamento estável há 8 anos, e aí ficou meio assim nesse relacionamento, terminaram por um tempo, e foi onde a gente saiu. E aí ele já tinha voltado para essa pessoa, e aí quando ele, né, eu falei para ele, ele falou assim, não, a gente não pode ter. Eu falei, você não pode ter, eu posso. Se você não quiser, eu não faço questão nenhuma que você esteja comigo. Mas o meu filho é uma bênção na minha vida. Sim. E... não passou em nenhum momento na sua mente de tirar, nem nada? Nada. Nenhum momento. Aí agora, como contar para os meus pais de novo, né? Porque agora, pior ainda, né? Porque agora eu já tinha um filho e esperando outro sem ninguém. E dentro da casa deles? E dentro da casa deles. Aí eu lembro que eu só coloquei, eu não tive coragem de falar, eu coloquei o ultrassom em cima da cama dos meus pais. Meu Deus. Aí, de novo, meu pai, né? Aí meu pai, eu lembro que eu cheguei na cozinha, meu pai estava sentado na mesa, meu pai falou assim, filha, senta aqui. Ele me sentou no colo, falou assim, não vai ser fácil para você, para nós também não vai ser. Mas eu quero te dizer que o Pai está aqui para tudo, para sempre. Tudo que você precisar. Né? E aí, naquele dia, assim, eu falei, poxa, eu não estou sozinha. Só que eu falo que Deus é tão maravilhoso naquilo que Ele faz, Val, que aí começou, sabe, eu sei que eu estava indo numa rota. E que Deus estava vendo que aquela rota não era o correto para mim. Sim. Então, muitas vezes, a gente sozinho não consegue fazer o retorno. Então, Deus colocou eu não vou falar um obstáculo porque não é um obstáculo, mas Deus fez algo para mudar a minha rota. Você sabe que eu falo assim com o Neto, para mim também. O Neto, para mim, ele foi um parou. Parou? É isso, parou. Eu não quis falar obstáculo, parou, parou. Daqui em diante, vai ser a sua vida vai mudar. Exatamente. Deus fez isso com o Neto também. Então, algo que parecia que era destruição da minha vida, que era algo que fosse... Desde o momento que eu soube, eu chorei porque, era uma mudança de vida, Nossa. Mas nunca pensei assim, nossa, isso daqui vai acabar com a minha vida. Não. Parece que Deus, o Espírito Santo foi falando no meu coração, agora você vai mudar a sua vida. E aí eu falei, mas, poxa, nossa, como? Porque é bem parecida a história. E eu, poxa, mas como? E agora? E aí eu comecei a orar. Nessa época eu ia para a igreja católica, né, com os meus pais. E aí eu lembrava muito da minha avó, que minha avó faleceu um mês depois que eu casei, né? Minha avó faleceu, ela se emocionou tanto no meu casamento que ela faleceu um mês após o meu casamento. E ela era muito pegada comigo. E eu comecei a lembrar muito dela. Minha avó era muito positiva, sabe? E aí eu comecei a fazer oração todas as noites. E eu falava, Senhor, prepara uma pessoa, eu não quero mais a vida que eu estou levando.
E agora eu tenho 2 filhos. E eu preciso de alguém. Eu posso criar sozinha? Eu posso, mas eu sei que meus filhos precisam de uma figura paterna. Então, que o Senhor, né, me faça encontrar uma pessoa que ame os meus filhos, que me respeite, que me ame. E aí eu ia fazendo essa oração todos os dias. Até que um dia eu tive uma festinha de aniversário, uma festinha na escola do meu filho. Do mais velho? Do mais velho. E aí eu fui para essa festinha, eu estava com meu filho de 6 meses, o Cauã, o mais novo. E aí eu fui para essa festinha, lá estava meu ex-marido, estava minha ex-sogra, né? E aí, Val, eu falo isso, as pessoas acham até graça, mas eu me apaixonei pelo meu esposo 2 vezes. Porque eu olhei para ele... Esse é amor de verdade, né? Eu olhei para ele e falei, poxa, mas como ele tá bonito. Eu falei, mas por que eu não tô olhando para ele? Por que eu me separei? E aí veio alguns questionamentos, sabe? Poxa, mas a gente tem uma história tão bonita, né? E aí eu fiquei com aquilo remoendo, e aí eu tive coragem, chamei ele para sair. Eu falei, né, a gente conversou um pouquinho, e eu chamei ele para sair. Eu falei, vamos sair para conversar? Ele falou, vamos. E aí eu lembro que ele chegou, minha sogra fala isso até hoje, ele chegou na casa dele e falou assim, mãe, ele quer sair comigo, com certeza ela vai pedir pensão. Porque... As histórias, os trajetos estavam todos para isso, doida, né? A gente tinha se separado, eu nunca consegui me divorciar, eu até tentava ir dar entrada, tal, nada dava certo. Ele também não conseguia se divorciar, não pedia pensão, nada, porque ele compartilhava a guarda comigo. Então ele sempre foi um homem muito bom. Então, como eu nunca tinha feito nada, nunca tinha falado nada de pensão para ele, então era a única coisa que ele pensava, né? Então, na verdade, vocês ficaram 3 anos e 6 meses separados. Isso. E ele não teve ninguém durante esse tempo? Ah, agora vem uma outra história. Jesus. Ainda tem história. Então, meu filho estava com 6 meses. E aí, quando a gente saiu para conversar, aí ele me contou que ele estava com a namorada dele grávida de 6 meses. Tava namorando e ela estava grávida. E ela estava grávida. E aí? Na verdade, ele não, minto. Na verdade, nesse dia ele nem me contou da namorada dele grávida. Mas ele falava que também não era um namoro sério, mas ela estava grávida. E aí eu com meu filho e a gente saiu, né? E ele falou que ele nem sabia pra onde me levar, porque na época que eu era casada eu curtia samba com ele, mas depois com as nossas... Foi curtir reggae. Isso! E ele ficou perdido, ele na época tava com um fusquinha, e aí ele ficou perdido, sem saber onde me levar. No fim a gente foi parar lá no Pra Lá de 30. E aí chegou lá muita gente que conhecia já ele, sabia da história, porque onde ele fazia samba ele sempre falava que ele ainda sofria pela ex-mulher dele. E aí, quando viram ele com a ex-mulher dele, nossa, foi o babado daquele dia, né? Todo mundo olhando pra gente. Foi a sensação do Foi Pra Lá a de 30, sensação gente. do Pra Lá de 30. Só quem viveu Pra Lá de 30 que sabe o que é o Pra Lá de 30. E aí, ele todo sem graça, coitado, e ele não sabia o que eu ia falar. E aí, aquela coisa, né? Aí, eu tomei atitude de novo, né? Peguei na mão dele. Aí, pronto, né? Aí, ali a gente já começou novamente. Aí eu lembro que ele foi me levar em casa, ele, não, agora a gente vai... Eu, calma, a gente só tá... E ele não tinha falado ainda da outra grávida e nem da namorada. Não. Eu falei, calma, muita calma nessa hora, a gente vai se conhecer de novo, então se eu se apaixonei de novo, a gente vai namorar de novo e vai começar tudo com calma. E aí logo em seguida disso, minha cunhada casou, a irmã dele. E ele me chamou para o casamento. Eu falei, legal, vamos, né? Mas a família dele não sabia que a gente tava saindo, ninguém sabia, meus pais não sabiam. Eu sabia sim, que a gente só tinha saído, né? E aí, eu fui pro casamento com ele foi me buscar em casa e fui pro casamento. E aí minha sogra louca, porque a namorada dele ficava ligando, o Beto falou que ia vir me buscar, o Beto não chega aqui, E aí minha sogra, como que você vai deixar a Michele lá? Ele falou assim, eu não vou levar a Michele, eu vou levar a Lívia. Michele que se dane. E aí que eu soube que a namorada dele estava grávida de 6 meses, e eu que fui no casamento da minha cunhada com ele. Olívia, mas se você reparar a história, né? Porque tipo assim, o pai do Cauã, né, o genitor do Cauã, porque eu acredito também que o Beto seja também o pai do Cauã, né? Sim, Mas o genitor do Cauã,
ele tinha uma noiva, né? E aí aparece, quando ele retorna com essa noiva, aparece uma moça grávida dele. E aí você tinha um relacionamento, e aí você separa desse relacionamento, esse cara me arranja uma outra pessoa, e aí ele volta com a ex-esposa, e essa menina está grávida dele também. Olha como se a gente for ver, olha o cruzar dessas histórias todas, né? Cruzar dessas histórias todas. Meu Deus, mas e como que ficou a questão do Cauã com o genitor e a esposa? Porque ele é casado com essa mulher bolsa até hoje? Até hoje. No entanto, ela me ligou. Logo que ela soube, ela me ligou. E aí eu fui, eu fui muito sincera com ela. Eu falei, você pode ficar tranquila, eu não vou atrapalhar a sua vida. Aconteceu. Então, o seu problema é com o Márcio, não é comigo. Eu não sinto absolutamente nada por ele. Se ele não quiser ser presente na vida do Cauã, ele não precisa. Se ele quiser, também não vou proibir, porque ele é o genitor, ele é o pai. Sim, com certeza. Então, também não vou proibir. Mas que isso não atrapalhe a sua vida. Mas você pode ficar tranquila, porque eu nunca vou encher seu saco. Então, você pode ter o seu relacionamento com ele normal, de verdade, Débora. O nome dela é Débora. De verdade. Então, eu não quero atrapalhar a vida de vocês. E assim como eu não quero que ele atrapalhe a minha. Sim. Então, vida que segue. Aí, eles ficaram bem. Hoje eles são casados, têm 2 filhos, se dá muito bem com o Cauã. Ele não foi muito presente, assim, muito, mas sempre lembrava aniversário, eu nunca proibi, de jeito nenhum. Por mais que ele ficava muito longe, mas quando ele queria pegar, era normal. E é tão bonitinho assim que a mãe dele sempre foi também pegada do Cauã de pequenininho, né? E ela via muito, porque eu passava praticamente em frente da casa dele quando eu saía da casa da minha mãe com o meu marido, né, com o Beto. E o Beto colocava o Cauã aqui no cangote e saía com ele pra rua, nunca teve vergonha. E ele sofreu muito, porque as pessoas apontavam ele. Sim. Nossa, o Beto era casado com a Lívia, ela arrumou outro filho e ele assumiu agora o filho, entendeu? Então pra ele Quando foi não, muito aqueles que não doído. sabiam era capaz de falar, nossa, é corno, né? Ela veio, traiu, agora voltou grávida e ele tá assumindo B.O. ainda. Porque Mas eu falo assim, maldoso. Mas aí por isso que eu falo que Deus é tão maravilhoso no restituir, no Sim. transformar. Porque não teve essa cobrança, porque eu estava com meu filho, mas ele também estava com a namorada grávida. Então nós dois tínhamos. E como é que foi isso? Então, aí quando a gente vamos voltar, vamos seguir nossa vida, vamos. E agora, e a Michelle? Eu falei, não é justo com ela. Ela não Até tem porque culpa. você também passou por isso, né? Falei, ela não tem culpa. Do jeito que eu me senti sozinha, eu não quero que ela se sinta. E aí, o que eu fiz? Eu fui na casa dela. Chamei por ela, falei, você deve saber o que está acontecendo. Nós vamos voltar. Eu vou reatar meu casamento. Você sabe que a gente tem uma história, tem um filho. E agora a gente decidiu voltar. Mas eu não acho justo te deixar desamparada. Então, eu não vou falar para você brigar pelo amor dele, porque você sabe que ele sempre, nunca esqueceu do nosso relacionamento. Então, para você seguir a sua vida, mas que a gente vai estar aqui. E eu vou ser sua amiga de agora em diante. Tudo que você precisar pro Yuri, eu vou estar aqui do seu lado. Então, eu quero me colocar à sua disposição. Então, o Yuri vai para minha casa, né? E eu vou, no momento que ele estiver comigo, tratá-lo como mãe. E aí a gente conversou bastante, tá? Se resolvemos. E assim foi. O Yuri ia pra minha casa, ela nem pedia nada pro meu marido, ela só pedia pra mim. Eu comprava as coisas, eu mandava pra ela, eu mandava mensagem pra ela. No entanto, que nós fizemos uma amizade tão linda que hoje ela me chama de irmã. Olha que legal. Ela fala que eu sou a irmã que Deus enviou pra ela, porque a gente criou uma conexão assim. Por isso que eu falo que tudo Deus vai escrevendo a nossa história, né? Quando a gente se coloca à disposição do trabalhar de Deus, a nossa vida é transformada. Com certeza. Porque infelizmente muitas pessoas não se colocam à disposição dessa transformação. Na verdade, as pessoas elas querem o diferente, mas sem trabalho. Então, e se transformar dá muito trabalho. Causa muita dor também. Eu sempre falo isso aqui, eu falo para todos que sentam aqui nessa mesa, eu falo, cara, o trabalhar, o transformar é uma dor que só a gente que se dispõe a transformar é que sabe a dificuldade e a dor, porque é uma briga constante contra nós mesmos. Contra nós mesmos.
E aí vocês se reataram? Então, aí no começo, meu marido ainda estava bebendo, só que ele diminuiu um pouco. Já não estava mais usando droga? Tava de vez em quando. Sim. Só que aí eu comecei a pensar no seguinte, eu falei, eu vou ter que ser a mulher sábia. Porque se eu continuar assim, vai os dois pro buraco. Mas na época que vocês se separaram, quando você falou que você lembrava da sua avó, né? A sua avó, ela ia frequentar a igreja evangélica? Não. Na época, não. Não. Mas ela era de uma fé muito grande, pelo jeito, para ser sua inspiração. Isso. E aí você muito começou... positiva, aquela pessoa assim, muito positiva, sabe? Sempre falava palavras positivas, sempre falava, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Então eu lembrava dessas questões da minha avó. E aí, a família do meu esposo que sempre foi evangélica. E aí, nesse momento, assim, que eu comecei a pensar nessa transformação da minha vida, eu falei, pô, eu tenho que encontrar alguma coisa. Aí comecei a ir em grupo de oração, aí a gente começou a ir nos grupos da igreja católica, nos encontros e tal. Só que aí meu marido estava tentando parar de beber. A gente não se encontrou muito porque assim, a gente fazia os encontros, tal, a gente era chamada para um lugar da igreja católica e para todo mundo se reunir. Só que chegava lá, meu marido estava precisando parar de beber. Só que aí estava todo mundo lá tomando sua cervejinha. E isso para, né? Aí a gente chegava nos ambientes, o povo chamava ele para ir pro bar, pro boteco, entendeu? Porque para quem não tem o problema do vício, beleza, entendeu? Tomar uma, duas cervejas. Mas para quem tem o problema do vício, não dá. Não é legal. Não é legal. A ambiência ela é necessária que seja mudada. Sim. E aí o primo dele começou a fazer uns cultos pertinho da casa da minha sogra. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou no culto. Eu já estava frequentando tipo os grupos de oração da igreja católica, que era algo assim mais, e eu comecei a gostar, mais intenso, né? Mais intenso. E aí eu fui no culto com a minha do primo dele. E ali o primeiro dia que eu fui no culto, Deus já falou comigo assim tremendamente. E aí eu senti a presença de Deus e aí, sabe, assim, foi uma... Eu falei, nossa, agora parece que preencheu um vazio que eu já ouvi algo que é assim, a gente tem um vazio em nós que é exatamente do tamanho de Deus. Exatamente. Então foi isso que eu me senti preenchida, sabe, eu me senti preenchida. E aí no começo meu marido ainda não ia, aí ficou relutando. E como que seus pais reagiram? Porque seus pais são católicos praticantes, né? Eles trabalham muito na igreja, fazem muitos projetos. Inclusive, nossos pais trabalharam junto, né? Dentro da comunidade. Como que foi para eles? Está tudo bem? Não importa? Não, por isso que eu falo. Legal. Por isso que eu falo que meu pai tem uma sabedoria assim, incrível. E meu pai, na adolescência, ele foi da igreja evangélica, ele foi... Eu acho que ele nem falou. Não era batista, a congregação? Não é a batista, meu Deus, adventista. Adventista, é verdade. Minha mãe me comentou uma vez. Isso. Ela falou assim, mas o Torinho ele ia numa igreja evangélica. Isso. E ele conta que já teve experiência com o Espírito Santo. Então, quando eu falei para ele, ele falou, não, ela está se encontrando e o importante é ela se encontrar com Deus. Então, ele ficou super feliz. E aí, para o meu marido ir para a igreja, olha como que Deus faz as coisas tudo certinho. Meu marido ainda era muito ligado com o samba. Sim. Então, ele tinha essa coisa do se desligar do samba. E aí, uma vizinha da minha sogra estava fazendo um culto e chamou o pessoal da igreja batista. E aí, meu marido quis ir. Nesse ele quis ir e tal, entrou no culto. Quando pensa que não, ele encontrou vários amigos dele que eram do samba. Vários. Que era o Bill, aí encontrou vários amigos dele do samba. E aí o cara falou assim pra ele, pô Beto, que legal, a gente tá montando um grupo aqui de samba, tal, cristão, e a gente tá precisando de gente pra tocar. Pronto, aquilo foi falou, poxa, agora eu vou me encontrar, né? E aí eles... Deus usa as coisas perfeitas, né? Nossa, é surreal. Perfeitas, é surreal mesmo. E aí a gente começou a ir nessa igreja, aí foi quando realmente... Para você ver, no começo ainda ele tinha uma certa resistência. Eu me joguei muito mais do que ele no início. Então eu já estava trabalhando como diaconisa, né? Já estava ajudando a minha pastora e ela já estava pensando. Eu
estava como membro, ela já estava pensando em me ungir como diaconisa. E ela falou para mim, eu fui na casa dela um dia, ela falou assim, Lívia, eu quero ungir vocês dois juntos. Eu falei, pastora, mas o Guilherme ainda não está firme. Eu falei, de vez em quando ele escorrega, de vez em quando ele bebe, de vez em quando, né? Então, ela falou assim, pois eu vou orar nesse propósito. Se Deus colocou isso no meu coração é porque Deus tem um propósito na vida dele. Eu creio nisso. Deus tem um chamado muito grande na vida de vocês e é junto, não é separado. Você não pode, eu não posso ungir você sozinha, Sim. porque Deus me fala que é junto. Eu falei, tá bom. Aí só que ela não falou nada pra gente. E a unção nessa época da Igreja Batista era na sede. Aí ela só falou pra gente, eu quero vocês lá. Eu falei, tá bom. Eu lembro que os meus filhos eram pequenos, meu irmão era pequeno. E a gente foi. E aí chegou lá, ela ungiu nós dois como diácono. Só que o batismo era tipo uma semana depois. Uhum. E aí, minto, o batismo foi uma semana antes. E olha o que aconteceu no batismo. Meu marido, não, eu não vou me batizar, eu não vou me batizar. Eu falei, eu vou. Não, eu acho que eu não estou preparado ainda, eu não estou preparado, então eu não vou me batizar. Eu falei, olha, pede para Deus confirmar. E era numa chácara e a gente foi. E meu marido falou assim, e aí meu marido jejuou no dia anterior e aí, né, pediu orientação Ele para já Deus. estava seguindo ali. Tava. Dava uma escorregada de vez em quando, mas estava seguindo ali. Mas sabia que era esse o caminho que ele tinha que seguir. E aí ele chegou lá e ele falou assim, não, Deus confirmou que eu vou me batizar. Ele falou que na fila do batismo, ele sentia na narina dele cheiro de cocaína. Meu Deus. Como se falasse assim, Não. não entra. Você é sujo. Você é sujo, exatamente isso. Meu Deus. E aí ele resistiu ali, começou a orar. E o nosso batismo foi a coisa mais linda. Nós descemos as águas juntos. Olha, que legal. Juntos. Foi Nossa, muito deve ter sido lindo. muito emocionante. Foi. No mesmo momento ali, sabe, os dois desceram as águas juntos. Então aí a gente começou a trabalhar muito. Eu falo que foi o melhor momento da minha vida. Sentir aquela presença assim, sabe, fazer a vontade de Deus e trabalhar na obra. Então foi um momento assim muito bom na minha vida. E o melhor de tudo, Muito juntos. E aí, assim, a gente ficou bastante tempo, saímos dessa igreja, fomos para outra, meu filho começou a namorar, e aí eu falo, né, que a gente tem que permanecer firme em qualquer situação, né? Sim. Porque às vezes eu lembro um pouquinho dos personagens da Bíblia, por exemplo, Elias, né? Nossa, um grande profeta, mas naquele momento de perseguição, né? Bambiou. Ele bambiou. E o que ele fez? Foi se esconder. E na nossa vida não é diferente, Val. Muitas vezes vem um vendaval tão grande, né? A luta é tão grande que a gente não tem força. E isso não deveria acontecer, mas é normal. Sim, é normal. É normal, porque É a luta contra nós mesmos, né? É aquilo ali. E aí nesse momento a gente ficou 12 anos muito firmes, fazendo a obra, eu ministrando a palavra, meu marido entrando em boca de fumo, a gente fazendo visita para evangelizar, a gente fazendo visita em casa de recuperação. Então foi anos assim muito intensos na nossa vida. Meu marido tem cada testemunho. Eu cheguei no monte ver brasa acesa, Val. Meu Deus. Meu marido chegou e no monte da gente ver anjo. Sabe, da gente ir para o monte, tá o tempo assim nublado e a gente começar a orar e o primo dele, um homem assim abençoado, olhar e falar assim, Senhor, não vai chover, abre o céu, a gente precisa ver as estrelas e a gente vê o céu abrindo, sabe? Então a gente viveu muita coisa com o Senhor, muita coisa. De chegar assim, a pessoa está enferma no hospital e Deus tocar no coração do meu marido. A gente nessa época a gente estava ajudando uma igreja do primo dele, né? E meu marido falou assim, fica na igreja, você ajuda Israel a abrir a igreja, que eu vou para o hospital e de lá eu vou fazer uma ligação de vídeo e a igreja inteira vai orar por essa pessoa. E ver Deus agindo na vida da pessoa. A pessoa estava muito mal e a pessoa reagir, sabe? Então a gente viu muita coisa.
E até que a doença chegou na vida do meu filho. Chegou bem no meio disso tudo. Bem no meio disso tudo, na época que a gente estava mais firme com o Senhor. E aí chegou e o primeiro episódio do meu filho foi assim, a gente estava bem, e aí ele terminou, tinha acabado de terminar o relacionamento, né? Ele ficou 3 anos namorando, também começou a namorar novinho, começou a namorar com 13 anos. E aí ficou 4 anos namorando essa menina, já estavam pensando em casar, meu marido já estava vendo apartamento para ajudar ele, sabe? E aí a gente começou a ver que ele estava meio estranho, né? No próprio relacionamento, já. não queria muito, não queria sair muito, quando saía colocava tipo um óculos escuro, sabe? Ele começou a apresentar algumas coisas assim, de comportamento no social, sabe? Só pra gente deixar as pessoas que vão ouvir a par, ela tá falando sobre o filho mais velho, Meu filho mais velho. que é o que ela que foi o primeiro filho que ela teve com o genitor, que é o Beto, que é o esposo dela. Isso. E aí, nessa época, meu filho estava com 18 anos. E aí, a gente chegou em casa e falou assim, filho, vamos no shopping comer um lanche, né? Aí ele falou assim, mãe, eu não quero não. Faz o seguinte, vai lá você e o pai e traz um pra mim. Eu falei, então tá bom, então a mãe vai. E aí, assim eu fiz, eu fui com meu esposo no shopping. Só que aí a gente chegou lá e depois de um tempo, os vizinhos começaram a ligar no celular do meu marido. Aí meu marido falou assim, nossa, mas os vizinhos não ligam pra mim, isso tá estranho. E aí... Quando conseguiu falar com meu marido, falou assim, nossa, eu acho que está acontecendo alguma coisa na sua casa. Tem muito barulho aqui, tem coisa voando pela janela, a gente tem uma área assim de sacada, tem coisa voando aqui e se você conseguir vir rápido para cá, aí a gente foi voando para casa, voando. Aí chegou em casa, realmente tinha pedaço de cadeira na rua. E aí quando a gente entrou para dentro de casa, a minha casa parecia que tinha passado um furacão. Minha casa estava toda destruída. Meu Deus. Toda destruída. Quarto destruído, TV pela janela, as cortinas da cozinha todas no chão. Um cenário assim de guerra. Tudo destruído. Facas jogadas. E eu tenho na época eu tinha 2 cachorrinhos. E aí eu peguei aí olhava onde que tá os cachorros e nada dos cachorros. E aí a gente encontra uma faca suja de sangue no chão. Falei, pronto. Meu Deus. Era o que me faltava. Aí, até que achamos os cachorros. O cachorro estava escondido com tanto barulho dele, com medo. Aí os cachorros estavam escondidos e a gente foi falar com meu filho. E aí ele tinha se cortado, né? Com a faca. O Cauã estava com vocês? Tava. O Cauã, na verdade, já tinha saído com meu irmão. Eu sei que ele não participou disso. Tá, ele não estava lá naquela hora. Não estava na casa nessa hora. E aí foi o primeiro episódio que a gente teve. Foi o primeiro surto que ele teve. Ele teve esse surto. Mas quando você chegar, ele estava ainda no estado de surto ou ele já estava Não, ele tentando já se estava acalmar? calmo. E quando vocês perguntaram para ele tinha noção do que tinha acontecido? Ele falou, mãe, eu fiquei tão nervoso que depois eu não vi o que eu fiz. Ficou nervoso com uma coisa do videogame, aí ele falou que jogou um copo que era para acertar na parede, acertou na televisão, aí ele ficou mais bravo ainda porque quebrou a televisão, jogou a televisão e aí deu um acesso de raiva que ele saiu pegando tudo. Nesse momento que a gente estava no shopping. Nossa, e como que foi isso para vocês? Pra você Nossa, naquela hora, sabe ninguém quando daquele abre estado? um buraco assim e parece que você cai nele? Porque meu filho, assim, para nós, principalmente né, depois que a gente voltou, nossa família toda restaurada, né, meu filho namorando, então parecia que tudo tava. Não, e seguindo ali, né? E você estava ali seguindo aquilo que você acreditava que era o certo e que é o certo, e se doando e orando, jesuando, ali firme na palavra. Cara, como foi isso? Orando pelos filhos Sim. dos outros, né? E aí, como que é as coisas espirituais, né? Meu marido estava lembrando isso até esses dias, falou assim, eu nunca esqueço uma vez uma pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, eu tenho tanta inveja da tua família, você tem uma família tão linda, nossa, eu tenho muita inveja da tua família. E aí passou um tempo, parece que aí, sabe, essa coisa da pessoa olhar com uma negatividade tão grande que ela parece que suga. Ela quer tanto aquilo para ela que ela parece que suga, sabe, as suas energias. Sim. E parece que tudo vai dando errado.
E aí foi depois daí que meu filho começou a ter as crises, e aí começou a fazer acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. E ele estava namorando nessa época que ele teve o primeiro surto ou Não, já tinha já tinha terminado? terminado. Já tinha terminado já. E quando foi o segundo surto dele? Foi em qual momento? Você lembra? Aí começou a ser Direto. meio que constante. E como que você e o Beto lidava com isso? Até hoje a gente não sabe, faz 8 anos que a gente passa por isso, Val. Ele ainda surta? Ele ainda surta. E como que. Mas ele se torna agressivo mesmo no surto? Ele fica agressivo. No começo ele começou a fazer tratamento, né, psicológico, psiquiátrico, tudo. Ele ia, tudo bonitinho. E aí o médico, né, falando um pouco do diagnóstico, o médico até tinha colocado um diagnóstico para ele, né, entre aspas, de esquizofrenia. Mas totalmente em aberto, porque ele estava julgando só esse episódio que ele teve de surto. Sim. E aí depois ele começou a fazer o acompanhamento e a gente foi indo para uma linha totalmente diferente, porque ele não foge da realidade nada, é só uns rompantes de raiva mesmo, e ele não consegue se controlar com isso. Então a gente foi mais ou menos que esquecendo. Mas só da gente receber esse diagnóstico, para nós assim, pô, meu filho lindo, meu filho que já estava, né, com uma, né, tudo estabilizado, 18 anos. E aí ele começou, uma vida toda pela frente, aí ele começou a regredir. Aí ele começou a tomar remédio, aí ele começou a engordar. Meu filho, assim, nossa, ele tinha uma vaidade, todo mundo falava que ele era modelo, porque tinha aquela coisa, assim, aquele porte. E aí depois ele começou a regredir, começou a engordar, e ele começou a não aceitar mais a imagem dele, ele começou a não se cuidar mais. Só foi piorando, né? Aí hoje meu filho tá obeso. E assim, no começo a gente ainda se manteve firme, se manteve orando, se manteve ali forte, mas aí a gente começou a nem poder sair mais de casa. A gente que era tão assim na obra, vamos fazer, vamos acontecer, vamos, né, viajar para fazer a obra, e a gente começou a ficar com muito cuidado. Sim. Principalmente meu esposo tem mais essa assim do cuidado, sabe? Acho que por tudo que ele passou, que ele... o sofrimento do Hugo com a nossa separação, então ele super protegeu demais o Hugo. E assim, sempre sofreu demais com isso. Então quando isso atingiu a nossa família, isso parece que acabou com o meu marido, acabou o brilho do meu marido. E até hoje a gente luta. Por isso que eu falo, eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. Deus foi maravilhoso comigo e muitas coisas se transformaram. Só que hoje eu estou numa segunda fase e eu sei que eu estou me transformando novamente, porque hoje eu não entendo por que eu estou passando por isso. Mas o que eu aprendi não é por quê, é para quê. Porque eu tenho certeza que Deus vai usar isso para transformar muita vida. Porque eu vou conseguir me levantar. Eu passei anos assim sombrios comigo. Por mais que tudo que eu passei com o Cauã, né, com a minha gravidez precoce, parecia que eu sabia lidar mais com as coisas. E eu não sei até se era uma questão hormonal, depois dos 40, não sei, aí bateu ansiedade, sabe? Que o ano passado eu tive burnout, né, passei mal na empresa, crise de ansiedade, já fui parar no hospital. Então, porque a gente começa a olhar para a vida do meu filho e a gente parece que não vê uma saída, sabe? Mas como? O que vai acontecer? Como que vai ser? E se a gente faltar? Sim. Como que vai ser? Porque hoje meu filho é totalmente dependente da gente. Meu filho trabalha, sai para trabalhar junto comigo. Mas assim, tem umas questões dele, que ele depende do meu marido, sabe? E ele não tem amigos, então o amigo dele é meu marido. Então hoje ele está fazendo a terapia, né, com o psicólogo, ele está indo até meu filho, porque meu filho não vai, não se trata, não trata da saúde, eu não sei como está a saúde dele, não faz um exame de sangue, eu não consigo tirar ele para fazer essas coisas, sabe? Então eu estou pedindo assim, orientação para Deus para conseguir, né, um caminho mas tenho certeza que tudo vai se encaixar. E a gente também está se encaixando. E agora eu entrei nessa, sabe, de me encontrar de novo.
Sim. Porque você vê, a gente vai passando fases nas nossas vidas. É que nem um jogo, a gente vai passando de fase. E chegar na outra fase, a gente vai encontrar um chefão lá de novo. A gente vai encontrar, entendeu? O bicho lá pra gente precisar matar, e um leão por dia, um urso por dia, e a gente vai ter que. Então eu passei daquela fase, graças a Deus, com a ajuda de Deus, passei daquela fase. Só que agora eu tô numa outra fase que também não tá sendo fácil. Então agora, né, de um tempo para cá eu estou fazendo terapia, né, comecei a terapia e eu até falo, né, meu marido é um pouco resistente a isso, mas agora ele está vendo a minha mudança e aí a gente vê o quão importante é a gente saber nos conhecer, né, Val? Você como psicóloga sabe autoconhecimento, a importância, né? E aí então faz o quê? Uns 5, 6 anos que ele está nesse quadro de diagnóstico. Quer dizer, num suposto quadro de diagnóstico. Aí o diagnóstico dele agora é assim, né? O suposto diagnóstico dele é o borderline, né? Porque ele não faz nada para prejudicar o outro. Sim, ele faz para prejudicar ele mesmo. Ele se sabota, sabe? Ele corta a sobrancelha, ele nunca tentou suicídio. Mas apesar que uma vez, olha para você ver como que é as coisas, né? Por isso que depois a gente foi se travando. Foi esse episódio que parece que foi travando nossa vida espiritual, né? Nossa vida na igreja. A gente foi para uma Santa Ceia. E o culto foi maravilhoso. Deus falou com a gente assim tremendamente. O culto foi abençoado e eu orando pela minha casa, pelos meus filhos. Chegamos em casa. Meu filho estava desesperado esperando a gente chegar. Antes da gente sair, ele já mandou mensagem: mãe, vem pra casa. Nós saímos da igreja nem louco. Chegamos em casa, um monte de cartela de remédio vazia. Ele tomou acho que umas 3 cartelas de remédio. Sertralina e vários outros. E aí começou a dar uma reação nele, porque o sertralina ele dá muito espasmo muscular, Sim. Né? E aí começou como a se estivesse dando um ataque epilético. Isso. E aí ele começou, aí a gente pôs ele no carro e vamos correr pro hospital. Aí no carro ele se retorcia e ele dava murro e ele começava a ter espasmos. Eu falei, pronto, vou perder meu filho. E eu tinha acabado de sair de Santa Ceia. E aí eu mandei mensagem pro grupo da igreja para entrar em oração pela gente. Aí a gente foi pro hospital, só que não conseguiam fazer lavagem nele, para tirar. Sim, ela vai estomacal, né? Porque ele não deixava. Meu Deus. Aí deram um remédio para ele, para acalmar, mas mesmo assim ele continuou agitado, porque o sertralina deixou ele muito agitado. Sim. É um tipo de adrenalina. Isso. E meu filho gordo, foi por Deus que ele não teve um ataque cardíaco Sim. também, né? Porque ele já tem o peso, né? E aí esse monte de remédio, essa adrenalina toda. E o médico não deu opção de internação? Porque geralmente quando entra nesse quadro dentro de um hospital, o médico sempre dá uma opção de internação. Deram? Não. Só pediram para a gente procurar um psiquiatra, como foi o hospital do convênio, né? Eu acho que se fosse no SUS eles tinham encaminhado direto. Mas como era o hospital do convênio, a gente só passou a noite inteira lá com ele, até ele se acalmar um pouquinho e voltou para casa. Mas foi também o único episódio que ele teve, assim. Mas aí isso causa um trauma na gente, que a gente já não quer sair mais, a gente tudo fica preocupado. E assim, qualquer momento de raiva que ele... Esses tempos atrás, meu marido estava fazendo uma limpeza num cômodo que a gente tem em cima, assim, né, na área de churrasqueira. Meu marido tirou de lá 6 televisões que meu filho quebrou. Meu Deus. Videogame, eu acho que ele deve ter quebrado uns 4. E assim, aí a gente fica nessa, pô, mas aí é a única coisa que ele tem. Aí quebrou uma televisão, aí né, a gente aprende lá na terapia. Legal, quebrou, não dá mais, porque né, ele vai ter que aprender, mas ele não é uma criança, ele tem um transtorno. Sim. E aí, o que a gente faz? A gente age como o pai ou mãe de uma criança ou age como alguém que tem um transtorno? Até onde é o transtorno? Até onde é... Sabe, isso causa uma confusão na nossa mente que é terrível, Val. É terrível. Sim. Olivia, meados a essa história, você... E aí, como que ficou a vida de vocês na comunidade, né, perante a comunidade, e a questão de fé, né? Assim, a questão sua e do Neto, como que vocês
lidarem, o que vocês pensaram em relação a tudo isso? Foi igual você falou, eu tinha acabado de sair da Santa Ceia. Quando você fala assim, eu acabei de sair da Santa Ceia, parece que nesse falar existe uma incógnita. Como assim? Existe o porquê, né? Porque nós somos falhos. Óbvio. Eu entendo a soberania de Deus, que Deus Sim. pode tudo e Ele que manda em tudo. Mas eu sou falha, eu sou humana. Sim, e aí claro. a pergunta que vem, Senhor, por quê? Por quê? Vocês frequentam a igreja hoje novamente ou não? Sim. Vamos na igreja. Sim. Eu falo assim, Paulo, infelizmente a gente se afastou por um período, voltamos a fazer coisas que fazíamos lá no passado, sabe? De encontrar com pessoas que a gente vivia no passado. Caímos sim, mas a gente sabe que o nosso chamado é na presença do Senhor. Então, a nossa fé hoje, e aí a cada dia eu ressignifico isso, sabe? O que aconteceu, o tropeço ficou para trás. Se reerguemos de novo, a gente tá buscando em Deus. E assim, só que a gente, eu falo pro meu marido, é uma batalha espiritual muito grande, Val, muito grande. Eu ainda não, eu quero me aprofundar, sabe, em batalha espiritual, nessas coisas assim, eu acho lindo quem tem esse dom, porque se a gente não acreditar no mundo espiritual, Sim. o mundo espiritual existe, é algo assim, cara, muito forte. E quando você fala assim, cair, a gente caiu, o que significa cair para você? O que é o cair? Sabe aquela coisa de religiosidade, sabe? Sim. Aquela coisa assim, a gente foi pra chácara e a gente tomou cerveja e depois a gente foi num quiosque que tava tendo samba, a gente cantou o samba, sabe assim? Então, pra nós é o quê? A gente voltou pra lá, entendeu? Voltou pra viver o mundo Pro que a gente... mundo? Entendeu? Aquela coisa de religiosidade mesmo, sabe? Que a gente foi ensinado assim. Mas, muita gente, por conta disso, dessa religiosidade, dessa hipocrisia que se diz muito, né, na igreja, principalmente na igreja evangélica, não falando mal de nenhum, porque é a igreja que eu amo, mas muitas pessoas, no primeiro tombo, elas já não querem mais ir, porque elas não se sentem mais dignas. E não de Deus, porque você não tem vergonha de Deus, você tem vergonha dos homens, você tem vergonha da igreja. Do julgamento, né? Do julgamento. Quer dizer, você já está passando por uma situação difícil, Isso. né? A luta constante contra você mesmo. E o que tem é pessoas só para julgar. Tá vendo? Parou de vir para a igreja, caiu para o mundo, olha o que aconteceu com ela. Exatamente. Os dizeres, né? Eu acho que eu costumo falar que você falou no primeiro momento que quando eu tive todos os meus problemas com o Beto, eu fui esfriando o amor. Uma vez, quando eu era muito nova, eu escutei um cara falando na rádio que nós éramos os assassinos do amor. Aí eu fiquei pensando, assassino do amor? O que é isso, ser assassino do amor? E eu fiquei curiosa ali, atenta para ouvir. E ele falou assim, todas as vezes que a gente fala uma palavra maldita, todas as vezes que a gente ofende alguém que a gente ama, toda vez que a gente despreza ou briga, a gente se torna um assassino do amor. Porque a gente está fazendo com que as pessoas diminuam o amor que elas têm pela gente. Então nós somos os assassinos do amor. Assim eu aprendi algo, nós somos assassinos da fé. A gente está sempre... Existe o religioso que ele fala, a gente estava falando sobre isso. Deus me deu, Deus tomou. Deus não toma o que ele dá. A palavra dele não muda. E aquilo que ele deu é dado. O que às vezes nos torna, somos nós assassinos da nossa própria fé. Onde a gente começa a julgar e a jogar, a devolver para Deus uma responsabilidade que não é mais dele, é nossa. Porque a gente ainda está preocupado com o que o outro pensa. Nós estamos preocupados ainda com o constrangimento. Nós estamos preocupados com tantas coisas. E a gente se preocupa menos em saber por quê e para quê. A gente está com um casal de amigos, primo da minha mãe, né? E nós fomos lá no Mato Grosso, fui lá no Mato Grosso buscar eles. E o meu tio, ele está com Alzheimer. E ele não lembra das coisas, ele canta o dia inteiro. O dia inteiro ele canta. E assim, eu sei que o Alzheimer, né, pelos estudos, pela minha formação,
O Alzheimer ele intensifica aquilo que a pessoa de fato é. Então, se ela é uma pessoa mais ríspida, mais agressiva, quando o Alzheimer vem, ela se torna mais agressiva ainda. Ela intensifica a personalidade da pessoa. E o meu tio a vida inteira tocou, a vida inteira cantou. Ele sempre foi muito calmo. E ele hoje ele canta. Ele canta a mesma música 50 vezes. Ele ri, você vê ele rindo, ele ri descompassado, mas você vê que é uma risada de verdade, porque ele está intensificando aquilo que ele é, com o Alzheimer. Ele não lembra, ele te vê, daqui a pouco ele fala, ô filhinha, você aqui de novo, ô filhinha, quanto tempo que eu não te vejo? Ele acabou de me ver. E sabe o que eu vejo ali? Eu observo muitas pessoas, e eu vejo que a minha tia às vezes fica constrangida, achando que ele está atrapalhando, cantando e falando a mesma coisa. E eu falei para ela, tia, não, deixa ele cantar, porque quem canta seus males espanta. E veja isso como um grande presente de Deus para a sua vida, porque você tem passado por umas dores crônicas, dores insuportáveis, e ele canta. Aí minha mãe, nossa, mas às vezes a gente está com dor e a pessoa cantando irrita. Eu falei, mas uma hora, pega água mole, pega ajuda, tanto bate até que fura. Ele vai persistir no canto, que vai, de certa forma, tocar ela de alguma maneira. E ela vai acabar esquecendo daquela dor naquele momento. Então, assim, hoje, o que você vive, só você sabe o que você vive, Lívia. Falar com uma amiga, talvez eu nem tenha nada para te dizer, porque eu não imagino a imensidão da dificuldade, da dor que vocês têm sentido. Mas eu posso já de antemão falar, vocês carregam culpa. E essa culpa é o que está matando vocês. Essa culpa é o que está fazendo vocês não entenderem o propósito de Deus. Ele reestruturou, ele ressignificou, ele te levantou, ele restaurou, ele posicionou. E como eu falei para a Fabi, nós temos dois lados, o anjo e o demônio. Para quem deu autoridade. Existe um livro que chama Mais Esperto que o Diabo. Você precisa ler. Porque o maior fator que está usando sobre a sua vida e a do seu marido hoje é o medo. Sim. Eles te pegaram. Eles te prenderam no medo. Então, quando eu chego e cara, e está tudo bem. Porque viver uma situação que você viveu, que vocês viveram, ainda sendo seu filho. Não é justo. Humanamente, não é justo. Você já assistiu The Chosen? Assista. E você já viu uma das partes do The Chosen? Várias. Mas uma que me pegou, e inclusive a gente estava terça-feira numa reunião de oração lá na casa de uma conhecida minha. E ele me trouxe isso para eu falar para ela, e eu vou falar a mesma coisa para você. Tomé, no The Chosen, Tomé perde a noiva. Ela morre, porque o pessoal começou a perseguir Jesus, e ela estava lá e ela foi acertada e ela morre na série. E beleza, ela morreu. E o Tomé teve que entregar a noiva para o pai morta. E ele volta desolado. E ele continua seguindo Jesus. E aí Jesus volta, acho que é Betânia, né? Onde era Lázaro que estava. E ele volta para Betânia. E quando ele chega em Betânia, ele vai lá e ressuscita Lázaro. E Tomé estava lá. E Tomé olhou. E ele ficou e eu chorei muito nessa coisa, porque até me emociono. Porque é tão difícil. A gente às vezes faz tudo que é certo. Por quê? Por quê? E aí ele olha para Jesus e ele fala assim, o que você está fazendo? Você está ressuscitando Lázaro. Já faz 4 dias que você ressuscitou ele. Por que você não ressuscitou ela? Por que você deixou ela morrer? E ele ajoelha e ele chora. E Jesus abaixa e fala para ele, Tomé, foi necessário, me perdoa. Foi necessário. Eu precisei ressuscitar Lázaro para aqueles que não creem em mim, venham a crer. Não me abandone. Não me abandone. E ali, Lívia, eu fiquei... Pega a papel para mim, por favor. Eu fiquei ali
com tanta dor por Tomé, de falar, poxa vida, será que é justo? E ele fala, eu te sigo, eu faço tudo o que você quer, eu fiz tudo o que você me pediu, eu estou aqui com a minha dor profunda, e você veio aqui ressuscitado, que já morreu, que já fede, e você não olhou para mim. E quando Jesus fala isso para ele, e tenta pegar ele do chão, que ele está jogado, e fala para ele, há uma necessidade disso. E hoje, Lívia, diante disso que você está me falando, que eu vejo, há uma necessidade disso. Ele vai sim, ele vai fazer, ele vai transformar, ele vai fazer tudo. Mas entende uma coisa, a sua história nunca foi fácil. E talvez ainda não seja. E não seja. Mas eu acho que quando... E eu não acredito que é Deus, tá? Mas eu acredito que Ele muda história, que Ele transforma, porque Ele transformou a minha e a sua. E Ele... O que vocês precisam agora, neste momento, é fazer como Tomé. Não deixar esse sentimento de que não é justo entrar dentro de você. É o medo não entrar dentro de você. E eu estou falando como uma cristã, não como uma psicóloga. Cara, é entender que vocês precisam primeiro tirar o medo de vocês. Sim. Tem aquele outro, né? Como chama o outro mesmo? Que perdeu tudo? Jó. Quando a esposa dele fala, né? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. E morre. Como pode ainda adorar, né? Como? E talvez, e assim, eu acho que tem muita culpa, tem muito medo. E isso não é de Deus. Culpa e medo não é. A palavra ele fala que se você se arrepender de todo o seu coração, todos os seus pecados serão jogados sobre o mar do esquecimento. E ver que pessoas como você, e como essa minha amiga, porque ela perdeu o marido na pandemia. Nossa. E o marido dela era a estrutura da casa. E deixou ela com 3 crianças. E eles viviam muito na igreja, pessoas que estavam ali na obra o tempo todo. E ter visto aquela família do jeito que eu via, perdida. Dói na minha alma. Dói na minha alma. É uma dor insuportável. E a oração Senhor, que agora o Senhor use alguém para mostrar para eles que você é Deus. Quem está precisando crer para ver para crer, são eles. Eles estão precisando. E às vezes a gente se colocar, às vezes, Lívia, diante de uma situação é tão difícil. E a dor, porque eu sei que esse Deus é um Deus que ama, que restitui, que cura e que liberta. E que lá na frente a gente vai entender o propósito, né? Vai, mas a gente precisa se posicionar. E se posicionar não é achar que um copo de cerveja tornou você uma pessoa errada. Não é isso. Porque eles também estão passando, é muito engraçado, porque nessas horas a religião é péssima. A religião é péssima. A religião mata as pessoas. Mata. É uma crença limitante que está embutida em vocês de que se eu pego um copo de cerveja e bebo, cara, a gente entende. Entende. Nossa, mas o Beto veio de um vício e ele pode voltar a cair. Sim, ele pode. Ele caiu. Então, a única coisa que ele fala é, aquele que está de pé, vigie para que não caia. E aí vocês caíram um pouco, né, nesse ato de humano, porque isso sim é um ato humano. Isso sim é um ato de que, cara, nem sempre é dia de glória. Vamos ter dias de luta. E às vezes a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande que você precisa extravasar para algum lugar. Isso, e o fato de você... eu tenho várias amigas minhas que são da igreja e são extremamente religiosas e que têm maridos maravilhosos e que muitas vezes elas falam do marido, julgando o marido, mas esquecem de ver o quanto o marido é bom. Um dia eu falei com uma amiga minha, você está julgando o teu marido por um copo de cerveja que ele bebeu? E você, o que você está fazendo? Você está pior que ele, porque você está usando a palavra para julgar ele. É isso que você está fazendo. Pior do que ele. Ele tomou um copo de cerveja que não demonstra quem ele é. Eu entendo que dentro da igreja, ninguém pode fazer apologia à bebida, porque isso não é certo. Porém,
Beber não é pecado, mas todo aquilo que excede é pecado. Então, se eu bebo ao extremo, ao ponto de perder a consciência dos meus próprios atos, eu estou em pecado. Se eu uso a religião para poder julgar meu irmão, eu também estou em pecado. Então, assim, é quebrar os paradigmas. Isso, nós estamos passando exatamente isso. E agora, por isso que eu falo que Deus é maravilhoso, né? Nós estamos ressignificando. E essa conversa é como se fosse Deus confirmando, sabe? Que essa nova é uma nova fase para mim de novo, de ressignificar exatamente essas questões. Agora, as questões mais espirituais, sabe? Sim. Essas questões mais espirituais para a gente aprender a lidar com meu filho. Porque se a gente não sabia, veio o problema, a gente não sabia lidar. Não sei como lidar com esse tipo de enfermidade. E aí a gente foi se afundando junto com ele, a gente vai ficando doente junto. Vai. Porque a gente acaba se isolando, a gente se isola da igreja, mas toda vez eu vou ficar falando, se torna até chato. Porque eu vou ficar falando só do problema do meu filho, a gente se afasta um pouco da família, a gente se afasta de todo mundo. E agora a gente está tentando, sabe, é um momento da nossa vida que a gente está ressignificando isso. Não, a gente precisa se tratar, primeiramente, a gente precisa estar bem para conseguir lidar com a situação do nosso filho. Então, a gente, né, tratamento psicológico, agora meu marido também aceitou, a gente está fazendo terapia de casal, que está nos ajudando muito. Nossa, porque nesse processo todo, o que acontece? Muitos, né, a gente vê muitos casais não aguentam, se separa, o homem vai embora, fala, mano, não dá, não aguento, é muita pressão. É porque, na verdade, todos vocês trabalham cada um com as suas dores, né? Na verdade, tipo assim, eu tô aqui, eu tô mal, eu vou falar pro Beto, será que o Beto vai suportar? Será que o Beto vai aguentar? Ah, então deixa eu aguentar sozinha. E o Beto também. Ah, não, é melhor não levar palito, eu tô vendo que ela não tá legal. E aí... Só que chega um momento que ele não aguenta. Não aguenta. Ele não aguenta. E quando a história é pior, porque você não aguenta. O ser humano, gente, a gente é humano. Nós não somos feitos só de espírito, somos corpo, alma e espírito. Se a gente não cuidar da alma, nada adianta a gente cuidar do espiritual. Sim, tem que Não cuidar é dos três, tem que do cuidar corpo, dos da três, alma do e do corpo. espírito. E aí, que nem você falou, né, que teve uma época que eu me foquei muito na academia. E realmente, eu estava conseguindo aliviar as minhas questões na academia. Então, esse momento fez muito bem pra gente. Então, a gente focava nisso. E aí, né, a gente não bebia, nada. Então, a academia era nosso refúgio e tal. E aí, conforme a gente foi se desviando parando de cuidar do corpo, parando de cuidar da mente, o que vai acontecendo? O corpo vai adoecendo, a gente vai ganhando um pezinho, a gente vai desanimando, fala, poxa, mas eu consegui uma vez, agora eu não consigo. Mas por quê? Porque a mente também não está em ordem. Sim. A mente não estando em ordem, você não vai conseguir colocar o corpo em ordem, muito menos espiritual. Sim. Porque está tudo em desordem. E agora a gente está nessa fase. Vamos cuidar da mente, né? Já estamos retomando de novo a academia. E o espiritual nunca deixamos de lado. Tem muita gente que se afasta um pouquinho, não vou mais para a igreja, pronto, acabou. Não, nós nunca deixamos. Aconteceu alguma coisa no outro final de semana, eu estava lá. Senhor, é como Davi, Senhor, eu pequei, mas não retire de mim a tua presença. Sim. Entendeu? Então, a presença a gente precisa entender qual é o pecado, né? A gente fala de um jeito assim, né? Que... Isso que às vezes uma coisa que eu, tipo assim, em questão da religião, eu sempre, cara, a gente tá falando de Davi que adulterou, que matou. A gente está se comparando. Isso, é como se a gente. Então, mas o jugo não é de Deus, cara. O jugo não é de Deus. Não é. Isso não é apologia de uma religião moderna, não tem nada a ver. Mas espera aí. Calma aí. Ele te conhece. É o que eu acabei também de falar. Uma coisa que nunca, a única pessoa que vai, o único ser existencial, real, que vai saber qual é a sua intenção é Deus. Talvez nem você consiga expressar a sua intenção, mas Ele conhece a intenção, Ele conhece os nossos corações. Quando Ele fala conhece os nossos corações, é a intenção. Sempre vai ser a intenção do que você quer, Vivian. Sempre. É por isso que a gente conhece um monte de pessoas que vivem dentro da igreja, mas têm uma vida horrorosa, desordenada, pessoas infelizes, pessoas com problemas, pessoas que não prosperam, porque a intenção dessa pessoa, ela não foge.
Lutero falava isso. Para onde eu irei, fugirei se ele está em todo lugar. Então é óbvio que a igreja é necessária, sim. Mas eu acho que o principal é a gente ter um autoconhecimento para saber qual é a minha intenção. Agora, quando eu chego e começo a falar, olha, porque eu tenho certeza que no meio onde você vive, tenho certeza, no meu braço, se você não escutou falando que pode ser uma maldição ou que o teu filho estava endemoniado. Minha prima teve um surto com 33 anos, casada, 3 filhos, uma vida estabilizada, ela surtou, ela acabou com a casa inteira, ela espancou o filho dela dentro do meio, ela trocou dentro do quarto, ela espancou esse moleque, e se não fosse o irmão mais velho arrebentar a porta para tirar a criança lá de dentro, talvez ela teria matado de tanto bater. Depois de tudo isso, ela arrancou a roupa e caiu na piscina, num frio lascado. Tiraram ela com hipotermia dentro da piscina e ela foi internada. Com 33 anos, uma pessoa como eu e você, ela foi internada. Você entendeu? Quantas coisas. E antes disso, quando aconteceu isso, tinha uma igreja de frente à casa dela. Entraram lá dentro falando que ela estava endemoniada. E agarraram ela. Machucaram ela. Machucaram. Pessoas despreparadas. Pessoas despreparadas. Porque o retalhamento é quando você, que não tem autoridade nenhuma, que vive no pecado, porque a sua intenção é ruim, vem querer paralisar a outra pessoa que tem um coração ainda melhor que o seu. Cara, é umas coisas, e machucaram ela. E eu lembro quando eu fui visitar ela, ela falava assim pra mim, olha, prima, aquele povo mal fizeram isso comigo. Que absurdo. Agora você acha que amanhã ou depois essa pessoa, ela pode, de repente, nunca mais ir numa igreja. Porque vai ver aquilo como... Que isso? A gente nunca vai generalizar, eu nunca generalizo nada. Mas a realidade é uma só. A palavra é o manual da vida. É Deus ali falando com a gente. Quando eu vou para uma igreja e só escuto o homem, eu estou ouvindo o homem. Eu não quero ouvir o homem. Eu não quero ouvir ele falando da palavra sobre uma questão de olhar dele. Eu quero que ele fale comigo e é através da palavra dele. Essa é a sua melhor maneira. E Deus fala tanto com a gente, né? Que às vezes a gente está nessa tribulação, está angustiado, e aí, sabe, Deus envia uma palavra no celular, meu marido abre a Bíblia e Deus fala, é que nem você está falando, e muitas vezes a gente se sente machucado, porque as pessoas falam isso mesmo, a gente fica numa paranoia. Meu Deus, falaram que pode ser espiritual, ai meu Deus, mas tem a enfermidade. E aí você fica nessa, porque pessoas despreparadas te jogam um monte de coisa e você não sabe para onde ir, tem hora. Eu costumo falar que assim, uma vez eu estava passando por uma situação bem constrangedora e eu orando lá, falei, Senhor, o que eu tenho que fazer com tudo isso? Ele falou, se submetei a minha lei e a lei do homem. Faça o que tiver que ser feito. E eu fiz. Então, assim, às vezes a gente entra num nível de religiosidade tão grande que a gente não quer submeter a lei do homem. Porque a gente acha que se a gente submeter a lei do homem, a gente está pecando. Mas não. Deus deixou pessoas competentes para isso. Ele escolheu os seus para cuidar dos doentes. Ele escolheu os seus para reger a lei. Ele escolheu várias pessoas. A profissão veio para isso. Veio para isso. Então, se está aí, precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Nós somos psicotrumos. Nós somos um espírito e uma alma dentro de um corpo. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. E nós somos semelhanças dele. Então a gente precisa sim se submeter à lei do homem, porque nós estamos aqui. E qual seria a melhor forma? Tem que procurar amigos mesmo, para vocês se restabelecerem. Sim. E entender que de repente, quando vocês, passando por essa situação, e talvez qualquer um, está tudo bem, Lívia. Você não está em pecado porque você está com medo. Você não está em pecado porque você, de repente, ficou afastado, ou chorou, ou de repente a sua fé... Cara, você não deve satisfação para ninguém. Vocês precisam se retomar e ver. Porque se lá a mulher de Jó falasse para ele, e ele passeasse pelo menos na fé, ele teria feito o que ela falou. Ou ele teria parado e ficado já na dúvida. Opa, será que é mesmo?
E o que Ele quer é que a gente se restabeleça todos os dias numa fé verdadeira e não visível para o olho do homem. Porque você não deve. Você não, eu tenho que ir para a igreja? Não sei, quem tem que saber é você. Porque só quem sabe o que passa no seu coração é Ele. Exatamente. Não dá. Não adianta a gente ir lá e falar, não, eu vou para a igreja, eu vou jejuar, vou subir monte, vou tomar santa ceia, porque eu vou. Porque o povo da igreja é isso que eles falam. Não, você tem que permanecer aqui. Depende do ponto de vista que ele está falando. Permanecer por quê e para quê? Você tem que permanecer. Se você estiver tão fraco ao ponto de não conseguir estar na tua casa, orando na tua casa, você precisa de uma comunidade sim. Tem que estar lá junto. Mas se também for para você estar num lugar, na comunidade, para essa comunidade estar te deprimindo, falando, olha, talvez a fé não é tão boa. Então saia. Você lembra da audiência que você estava falando? Deus já escreveu tudo em sua vida. E todas as partes que você falou aqui, todas, você precisa atuar agora. Mudança de ambiência. Precisa buscar a garra que a Lívia teve lá atrás e a coragem. Eu dei o primeiro passo. Eu fui lá e fiz mesmo. Precisa. Só que, e você já está no caminho certo, eu estou buscando meios, porque sozinha está difícil. Tem que buscar. Sozinho a gente não consegue mesmo. A gente entra numa caverna, que eu falei pra você, a gente entra numa caverna e é só o medo que bate, né? E aí agora a gente realmente está buscando para se levantar. Ele precisa sim de um acompanhamento médico, precisa sim, né? Ele não precisa só de oração, ele precisa de tudo. Agora ele precisa de tudo. Mas eu acho que para você, por você, eu acho que a melhor busca agora é por você e para você. Sim. Isso não é ruim. Eu acho que eu passei minha vida inteira por tudo que eu passei, e aí depois eu também fui para me convertir, eu saí de uma família católica, também fui para a igreja evangélica, e por muitas vezes eu me debati dentro disso, porque eu nunca aceitei muito, eu não gostava, né, do evangélico, porque eu achava que eles são assassinos de crentes e de pessoas que... porque eu me sentia afetada. Porque eu era julgada. Você acaba se sentindo digna de estar lá, não se sente digna de estar na presença, não se sente digna para ser amada. E era assim que eu me sentia. Para você ver como isso é tão real, que meu marido, até hoje, quando ele vai para a igreja, ele tem vergonha de blusa assim, porque ele tem o braço todo cheio de tatuagem. E ele tem vergonha de mostrar a tatuagem dentro da igreja. Pois não. Olha só que porque vem com essa raiz que isso... A crença limitante que a gente crença limitante. Porque assim, isso não é... E a gente fez PNL agora recentemente, né? Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Então a gente está numa descoberta, assim, meu marido agora está fazendo acompanhamento com um cara top, assim, entendeu? Então, tenho certeza que agora é nova fase, Val. Sim. Porque... E aí depois eu volto aqui para contar o desfecho dessa nova fase. E vai ter, não Jesus, porque eu acredito muito que o propósito sobre a sua família é muito grande. É muito grande. E a luta também, né? Parece que aí o inimigo tenta paralisar, né? Então, e aí, que nem você falou, é Deus e o diabo. E aí você tá dando ouvido para quem? Porque ele grita, ele começa a gritar, ele começa a te paralisar, porque ele sabe o potencial que você tem. Que nem eu falei para você, meu marido ia em boca de fumo resgatar, meu marido ia, sabe, aonde chamasse, meu marido é muito comunicativo e ele tem esse jeitão assim, que nem você, assim, então onde ele vai as pessoas escutam ele, casa de recuperação. E aí se sentir paralisado, assim... É horrível. É horrível, porque você perde o sentido. Qual o sentido da minha vida? Qual o propósito da minha vida? Você perde o propósito da sua vida. Eu acho que quando a gente falou que a gente estava perdida, né? A gente se encontrou perdida dentro da gente mesmo. Eu acho que quando eu era perdida é porque eu não sabia meu propósito. Sim. Você sabe que muitas vezes eu tive depressões também, né? Eu também já tive... eu lembro uma vez que eu chorando muito na mesa, eu falei para minha mãe, para que a gente vive? Eu não quero mais viver, eu quero morrer. E a minha mãe ficou apavorada, né? Porque também naquela época eu não sabia como lidar com essas coisas, né? Eu já era uma pessoa depressiva. Mas eu entendi depois que eu tinha esse vazio e eu era perdida porque eu não sabia qual era o propósito da minha vida.
Não tinha sentido a vida. E quando a gente chega, quando a gente passa por alguma tribulação e a gente perde o sentido do propósito, a gente volta na estaca zero. Opa! E aí é hora da gente parar, respirar, meditar, buscar ajuda profissional para a gente voltar para o trilho. E eu falo que o psicólogo, ele não é Deus. Ele não vai resolver sua vida. Mas ele vai fazer você voltar para o trilho. Ele vai fazer você voltar para o trilho. Então é bom saber, eu fico muito feliz de saber que você está com uma pessoa que está te ajudando a voltar para o trilho. E vai voltar. É só uma questão de tempo. Aí depois, Lívia, tudo é dele, para ele são todas as coisas. Seus filhos não são seus, é dele. É dele. Você vai fazer até onde a sua mãe alcança. E quando a sua mão não forçar mais, ele vai entrar. Ele vai fazer. Porque ele mudou a gente, Lívia. Quem éramos nós? Principalmente eu. Eu era melhor, porque eu tive mais tempo de fazer mais bosta na minha vida, né? Porque você casou muito cedo. Eu ainda não. Eu fui fazendo merda. Né? E fui indo. E aí depois sim, mas não fui só fazendo merda, eu fui espalhando a merda ainda. Pique, tchá, passando na parede. Mas, cara, eu não tenho vergonha do meu passado. Eu também não tenho vergonha do meu passado. Porque é como você fala, é testemunho para ver o poder que Deus tem de transformação. Então, por mais que hoje eu estou passando dificuldade, as pessoas ainda olham para mim e falam, cara, eu me inspiro em você, porque você é forte. Sim. E imagina... Você passa por tudo isso e ainda tá. Às vezes eu falo, não, mas nem eu não me vejo forte. E as pessoas conseguem ver essa força em mim. Com certeza. E não é à toa que a gente chamou você para vir aqui para contar essa história, porque com certeza vai servir de inspiração e entender o quanto a sua família vai salvar muitas almas, como já salvou. Você e o Beto salvaram muitas almas. Minha filha, e o tanto que vocês vão salvar ainda, são infinitas. Porque eu acredito que esse é o propósito das nossas vidas. Com certeza. E juntos. E como Tomé, eu acho que vai lá no YouTube e procura lá essa cena de Tomé. Eu acho que aquela cena, eu me senti quando Jesus pega nos braços de Tomé, sabe, e tenta levantar ele, e ele fala, filho, não me abandona. Cara, aquilo era como se eu me senti ali. Eu me senti ali. E você falando, eu tô me sentindo nessa posição. E Deus falando pra mim, só não me abandona. Você pode não estar entendendo o porquê, mas só não me abandona. Não abandona. Não, porque ali, cara, e vai buscar essa parte do vídeo e olha em cima dela. Porque, cara, você já tá fazendo a sua parte. Deixa ele fazer a dele agora. Ele vai fazer. Eu quero, assim, deixar uma palavra, como você falou, né, que o podcast é Transformados para Transformar, né? E, por vezes, a minha vida foi de transformação. Eu fui transformada. Mas o que eu queria deixar, né, uma palavra para quem está escutando é que por mais que nós sejamos transformados, por mais que que Deus faça o sobrenatural na nossa vida, que as lutas, elas vão vir. Mesmo assim, elas vão vir. Então, por mais que... para a gente aprender a lidar com elas. Né? Que a gente só não desistir. Então, nossa, minha vida fui muito resiliente. Mas as lutas, elas vão nos acompanhando o tempo todo, Val. Então seria muito fácil chegar aqui e falar assim, não, tá tudo maravilha, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a vida real não é assim. Não. E às vezes quem escuta fala assim, nossa, que nem hoje o Instagram, né? Nossa, mas todo mundo tem uma vida linda, fulano é lindo, ninguém sofre. Não, a gente sofre sim. E isso precisa ser dito. Eu fui transformada, minha vida foi transformada, mas eu ainda sofro. Eu ainda tenho espinho na carne, assim como Paulo, né? Paulo passou a vida inteira com espinho na carne. E assim foi, né? Porque era necessário para ele. A diferença é o que eu sempre falo. Eu falo, cara, a gente está em constante transformação. Em constante transformação. E só vai acabar quando nós formos voltar para casa. Isso, o dia que a gente for chamado. Mas essa transformação ela vai existir sempre. E como é que gera a transformação? Passando por situações. Sim.
Não tem como. É necessário, às vezes, a gente O passar. testemunho é forjado com a dor, né? Com a luta, Isso, né? e talvez a gente dê o nosso melhor porque a gente passa pela luta. Se a gente não passasse pelas tribulações, se a gente não passasse pelos desafios, talvez a gente fosse acomodada. Uma vez um rapaz falou pro meu marido, falou assim, nossa, eu cresci na igreja desde pequeno, mas eu ouvindo você falar de tudo que você passou, cara, você tem muito mais experiência com Deus do que eu. Sim, é verdade. Sabe, esse testemunho de alguém que já caiu, de alguém que já foi que nem nós, que já foi louca, e aí Deus resgatar, e você... Poxa, eu posso resgatar outra pessoa que está perdida do mesmo jeito, sabe? O meu testemunho pode alcançar. Mas é verdade, você sabe que esse negócio de espinho, né? Eu falo que a gente sempre vai ter espinho mesmo, né? E a gente vai ter que conviver com ele. Porque quando a gente tirar um, aparece o outro. Tirar um, aparece o outro. Mas esse tempo atrás, eu passei por uma situação muito constrangedora que eu nunca imaginei que eu fosse passar, né? E aí eu falei, eu chorando e orando, eu falei, Senhor, o que fazer agora? Ele falou, se levanta. Simples assim. E sem muito mimimi. Porque você já passou muitas coisas piores. E aí tem aquela música, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, né? Que nunca te deixou e lembra de onde Ele te tirou. E aí eu falei, caramba, eu sei de onde Ele me tirou. E quantas coisas eu superei. E quantas coisas eu ressignifiquei. E quantas coisas eu me levantei, eu bati a poeira e eu consegui chegar. Isso é só mais um tropeço. E eu vou superar. Senhor, não deixe nenhum sentimento no meu coração. Nenhum. Então, eu estava falando que eu realmente, eu até lembrei agora, né? É porque a gente tinha cortado, agora voltou, então eu estou metendo louco, eu estou lembrando, mas eu estou tentando. Enfim, eu passei por uma situação extremamente constrangedora, uma situação, foi até familiar também, e aí eu chorando lá, né? Eu fiquei, poxa vida, o que eu tenho que fazer com tudo isso? Ele falou, se levanta. Desistir não é uma opção sua. Quanto mais é dado, mais é cobrado. O entendimento está em você. Então você se levanta. E eu pedi que qualquer coisa que eu pudesse me livrar daquele sentimento. Porque o mais importante, Lívia, é a gente se libertar de alguns sentimentos que nos aprisionam. Medo, angústia. Uma coisa que eu tenho muito problema e que cara, eu aceito você falar mal de mim, eu aceito qualquer coisa. Uma coisa que eu não aceito é pessoas ingratas. Não gosto de pessoas ingratas. E eu tenho muito medo de uma hora estar sendo ingrata. E aí veio um sentimento tipo assim, ó. Eu falei, mas será que eu estou sendo ingrata? Porque daí começa. São muito parecidas, Ó, aqui, ó, começa, né? Porque sempre o inimigo vai usar aquilo que você tem de fraco. Medo, falta de gratidão, insegurança. A ansiedade, quando ela bate na pessoa, ela intensifica com algo que tem nela. Por exemplo, eu tenho problema respiratório. Quando começou a me dar crise de ansiedade, até depois desse acontecimento, eu comecei a ter que nunca tinha tido. Eu tive uma crise de ansiedade, aonde atingiu minha respiração. Mas nitidamente eu falo, tô morrendo. E aí eu falei, não, eu não aceito. Ele falou, então vai lá e se liberta. E eu me submeti a uma situação que para mim foi maravilhosa. Maravilhosa. E eu entendi aquilo. E eu me libertei, falando. Falar é bom. Conversar é bom. Quando você falou assim, mas esse pai está falando sempre a mesma coisa. Reclamando do mesmo problema. Fala. A verdade nos liberta. Sim. Fala. Eu sempre tive muito problema em falar. Eu não sou tão comunicativa. Sempre tive um problema assim, de falar pessoalmente, né? E aí meu marido até brincava comigo. Nossa, você não fala, mas Deus te usa para pregar a palavra. Viu? Tem um dom. Mas eu tinha muito problema assim com falar. Eu acho que é um pouco de medo também, sabe? Eu sempre tive assim muito, o que vão pensar, ou se eu tô falando correto, sabe? E aí eu comecei a me libertar disso. Falei, eu tenho que falar. Eu preciso colocar pra fora. Eu tô aprendendo a falar, é libertador. É libertador. E o mais engraçado, onde você tá, né? Por isso que eu falo, eu tenho medo de falar e aí Deus quer me usar falando da palavra e você me chama pra mim no podcast, eu morrendo de medo de falar. Mas é o falar. E sabe o que é o mais engraçado, o gostoso do falar? É que quando a gente tá falando sobre nós. E a gente tá falando para nós. Uhum.
Cara, eu falo, gente, pra que a pessoa fala, não, mas como que é uma terapia? Aí a pessoa fica lá só falando, eu falo, não, eu não sou esse tipo de psicólogo, eu sou psicólogo que eu compartilho. Oi, não vou compartilhar meu problema, né? Mas eu vou sim, pegar na mão, vou falar, vou conversar com a pessoa. Pô, imagina, isso daí também nem é mais, tá? Isso daí é um estereótipo de terapeutas do antigo, que eram os psicanalistas antigamente, que ficavam lá, né? Deixa eu te contar, meu filho falou isso. Eu falei assim, nossa, a Val é psicóloga, que bacana, falando pro Cauã, né? Ele falou, nossa mãe, mas no caso dela só ela fala, né? E é muito engraçado que não é assim que funciona. Porque quando você. E eu aprendi muito também no CVV, né? Eu falo mesmo. Mas por que eu falo? Porque eu entendi que. Não falo do meu paciente, né? Óbvio. Mas assim, eu falo muito onde eu estou. Primeiro porque eu entendi que falar é libertador. Que quando eu falo, eu não estou falando para você, eu estou falando para mim mesma. Então eu estou reafirmando algumas coisas que vem do meu subconsciente, que traz para a minha atitude hoje. E também porque a verdade me liberta. Então quando eu estou falando para você, eu estou falando comigo mesma, está trazendo para o meu subconsciente, eu estou trazendo algumas questões que eu tenho, eu já começo a refletir no que eu preciso mudar. Eu estou falando sobre mim, eu não estou falando sobre você. Por isso que eu falo que o fofoqueiro é porque tem um cara que escuta. Então eu estou fofoqueiro quanto você. Você que está falando e o outro está ouvindo. Dois fofoqueiros. E quando o fofoqueiro está falando e o outro está ouvindo, eles estão ouvindo porque se trata deles, não dos outros. Então eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim mesmo. Você viu, um fulano chegou aí, por que aquilo me incomodou? A pessoa não para ver isso, né? Mas quando a gente fala, e a gente como psicólogo, a gente traz muito isso. Mas por que isso te incomodou, Lívia? Mas por quê? Por quê e pra quê? Então assim, cara, eu amo a minha profissão, eu amo. E saber que eu faço diferença na vida de muitas pessoas que vêm à minha procura é maravilhoso, é excepcional, mas o melhor de tudo isso, porque eu pude me encontrar. Eu falo que o maior psicólogo me tratou, Jesus. Esse foi o maior psicólogo que me tratou. E poder estudar sobre ele, com Augusto Cury, sobre Jesus Nazareno como pessoa, como ele agiu, como ele conseguiu superar tudo isso que ele passou, porque ele passou por todas as aflições. Quando ele saía de um, ele caía em outro, mas assim, até o fim do Calvário. E não é diferente. Então realmente não existe. Eu falo assim, cara, não existe jardim perfeito. Se ele é perfeito, ele é artificial. Cuidado para não chegar lá, sempre ficar preso na cola que está lá. Isso. Agora, uma grama, uma vida normal, ela tem muitos altos e baixos. E o podcast ele veio justamente por isso, Lívia. Porque aqui primeiro é que eu posso falar, porque eu não estou em terapia, né? Então eu posso falar. E o principal de tudo. Escutar é muito bom. Não, e ouvir as histórias, né? Das pessoas, cara, o quanto isso me edifica. Me edifica. E o quanto eu vejo que isso é um presente de Deus para mim. Ele falou, eu queria o seguinte, vai lá, monta, eu quero que você dê espaço para todas as pessoas que vão sentar naquela mesa falarem. Elas precisam falar. E aí eu lembro de que a primeira palavra que Deus edificou no meu coração é: a verdade nos liberta. E como é a única forma de a gente saber a verdade, falando. Então você vai abrir o podcast, vai chamar os meus filhos e todos eles vão falar o que eles quiserem. Por isso o zelo e o cuidado de estar sendo gravado e de a pessoa se emocionar e falar, né? Eu sou muito intensa também, falar, eu não quero que você fale isso, não quero que você ponha isso. Porque não é só a gente levar a sua história para outra pessoa, mas é respeitar você como ser humano. De você também poder ter a oportunidade de falar o que você quer. Então, cara, eu agradeço todos os dias. Eu tenho falado nos meus stories que o podcast, para mim, tem sido a minha melhor terapia. É ouvir vocês, é olhar para vocês e saber essa ligação. Porque todos que vieram até agora, todos têm uma ligação muito forte comigo de alguma história. Você vê, e a gente às vezes não entende o porquê. Nossa, mas por que eu? Né? Por quê? Mas tudo tem um propósito, né? Que nem você falou. Eu preciso falar. As pessoas precisam falar, né? Eu lembro que quando você foi convertida lá
na igreja evangélica e tal, e eu ficava olhando as suas fotos, né? Falando, nossa, gente, que bênção. E aí eu ficava pensando, não, mas e você? E eu? Né? Eu já estava em transformação, eu já estava, mas eu queria esse amor. Que eu olhei para você e eu vi que você já estava com esse amor. Eu falei, cara, não é possível, ele ama ela, eu também. A gente estava junto aqui. Né? Você transformou a vida dela, transformou a minha também, mas agora eu quero esse amor. E é muito engraçado, porque eu pergunto aqui, meu Deus, eu estava frequentando na igreja evangélica. Olha as crenças que a gente tem, né? Olha as crenças que a gente tem. E aí eu vi você, mesmo você não sabendo. Mesmo você não tendo nem. E se eu vi e me inspirei, quantos não se inspiraram? Quantos não viram? E que você nem vai ficar sabendo. Quantos? E ver você hoje, passando por tudo que você está passando, é a minha inspiração. É a minha inspiração. É nitidamente o que Jesus falou para Tomé. Não me abandone. Porque você vai voltar aqui e contar essa vitória. Aliás, não você. Vai ser você, ele, o Hugo e o seu marido que vão estar aqui contando essa superação. Porque o Hugo vai ter essa oportunidade de ser ouvido e de entender o que ele está passando. Porque ele também sofre. Óbvio. Óbvio. Mas ele entender também que ele é um filho amado. E que Deus vai fazer por ele, não por você pelo bem. Vai fazer por vocês, mas vai fazer por ele. Por amor a ele. E um dia ele vai estar junto com vocês resgatando vidas. Num mundo caótico que a gente está vivendo com tantas pessoas doentes psicologicamente. Então, só entrega, não deixa de fazer, volta para a tua rotina. Volta para a tua rotina. Não deixa te prender. E o que a gente estava falando fora do microfone, aquilo tem que ser feito. Um tem que ir. Um vai ter que ir. Sim. Vocês já estão falando sobre isso na terapia? Que lindo. Já, e agora Deus é tão maravilhoso que tudo se encaixa, sabe? Como eu falei pra você, que ele tá com um profissional aí maravilhoso que vai ajudar ele a descobrir o potencial dele, sabe? Aquela pessoa assim que vai segurar na mão dele, um amigo e que tem uma bagagem, que, como você falou que não gosta dessa palavra coach, nem ele, né? Mas é uma pessoa assim, nossa, que tem Vamos colocar um orientador? Um orientador, um orientador. E aí ele... Na verdade, já tá... é mentor, né? É mentor, a gente chama de isso, mentor, porque mentor, na verdade você lembra que conselheiro, eu lembro que na época quando você vai estudar história, na época lá das antigas histórias, todo rei tinha um conselheiro. Geralmente os conselheiros dos reis eram padres, né? Bispos da Coisa. Por quê? Porque eram, né? As igrejas tinham, a igreja era potente católica, tinha que ter alguém lá dentro do palácio. E tinha um orientador. O orientador era quem? Um padre. Hoje os mentores são necessários. São necessários. Esses mentores são os orientadores, são os conselheiros. Sim. Então aí a gente, parece que Deus foi caminhando, sabe? Foi juntando o quebra-cabeça, as peças. E agora já está os projetos aí vindo. É isso aí. Não para. Só não para. Tropeçou? Para, respira um pouco. É de morrer? É de matar? Não, então levanta. E continua. Não olha para trás. Só olha o alvo. Aonde eu quero chegar? Eu quero me libertar disso. Olha para o alvo. E vai. Com fé, vai caminhando. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou: querida, Deus manda te dizer para você não só andar, pode correr, porque o solo está preparado. E eu falei: amém. Então bora correr. E é isso a vida, é isso que vale. No final de tudo isso, é isso que vai valer a pena. Tenta também não ficar ouvindo muitas coisas. Porque quando a gente se propõe a mudar, a traçar o caminho e ir, o que não falta é a gente no meio do caminho falando: sei não, hein? Ou você vai desfocar? O foco é teu filho.
Você vai agora para academia? Ou o foco é teu filho, você vai agora lá para a igreja? Na igreja é, filha, você vai agora ir para a academia, está buscando isso, não é o correto. Não deixa não. Foca nele. Vai para a igreja, é necessário, se você acha que é necessário, vai para se fortalecer, mas foca na palavra. Foca na palavra. E assim, Deus não permita que eu ouça nada que me desvie. A minha oração tem sido assim, Senhor, o Senhor está lá? Se o Senhor estiver lá, eu quero ir. Mas se o Senhor não estiver, me para. Não deixei, porque eu não quero ser você. Não dá para ser você. E é isso, minha amiga. Eu quero agradecer, mas antes da gente agradecer, a gente tem sempre um momento que a câmera vai ficar só para você. E eu quero que você deixe uma mensagem que vier no seu coração para as pessoas que vão te ouvir. Tá? Então, vamos virar agora para você e agora é o seu momento. Então, eu já tinha até falado um pouquinho, né? É possível nossa vida ser transformada. Eu tenho muita gratidão a Deus de ter passado por tudo que eu passei, ter tido resiliência, de ter tido uma família maravilhosa, uma família abençoada, do Senhor ter restaurado a minha vida, o meu casamento. E que assim, a transformação, como a Val falou, a transformação ela é diária. Então a gente passa por luta, passa por sofrimento. Estou passando uma fase difícil, mas com fé, com o apoio da minha família, com o apoio dos meus filhos, com amigos maravilhosos como a Val. E muito grata a Deus, porque Deus coloca pessoas na nossa vida, coloca caminhos para a gente trilhar e tudo no momento certo. Então um dia eu vou entender o pra quê. E eu tenho certeza que esse testemunho que eu estou gerando vai alcançar muitas vidas, né? Então, sendo transformada para transformar. Então, é esse o recado que eu quero dar para vocês. Um beijo. Gente, é isso. Eu quero agradecer muito, 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 muito você, minha amiga, por ter vindo, por ter aceitado. Eu que agradeço. Até porque eu sei que você é uma pessoa que não é de falar muito e ter aceitado vir aqui não é fácil. Estar aqui para mim, nossa, é um divisor de águas. Eu aprendi hoje, aprendi muito mais do que eu já tinha aprendido com você. Eu quero te dizer, como amiga e como cristã, que tudo isso vai passar, que está tudo sob o controle dele e que é para você deixar que vai acontecer. Entrega e não toma de volta. Entrega e deixa. Vira as costas e vai. Porque ele vai cuidar, ele tem cuidado. E ele vai cuidar muito mais. E ela vai voltar aqui, gente. Ela, o Hugo e o Beto, para contar esse testemunho que eu tenho certeza que ele tem o melhor para você e para toda a sua família. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe você, a sua família, continue te dando força. Que você se mantenha essa mulher forte, virtuosa, maravilhosa, que Deus criou para vencer todos esses obstáculos que tem e que talvez vão aparecer até outros, mas que você vai superar todos eles. Pessoal, muito obrigada. E se você tem alguma história para contar, não perca o seu tempo. Venha para cá. Seja corajosa como a gente, para expor a sua vida, para expor tudo. Porque vidas vão ser alcançadas com a sua história de vida. Acredite. E você tem uma história importante para contar. Não acho que a sua história não tem sentido. Toda história tem sentido. Nasceu, tem história. Então vem compartilhar com a gente, que a gente está aqui de coração aberto para te receber. Quero agradecer. Beijo no coração de vocês e até a próxima.